Fala pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um episódio do Dopamina Empreendedora e eu trago aqui uma mensagem para vocês de que esse aqui será o último episódio dessa primeira temporada que nós construímos do Dopamina Empreendedora e no ano que vem esse podcast seguirá neste canal, então fique aqui conosco, novos episódios serão gravados em um novo formato com um rebranding, né, do nome do podcast. Então, meu agradecimento enorme para todo mundo que nos acompanha e para todos aqueles participantes que estiveram aqui conosco nessa temporada. Siga aqui e nos vemos em breve. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dopamina Empreendedora, o podcast do Equity Mais, a escola de negócios do Grupo Primo. Eu trouxe um episódio especial para vocês que, assim, a mensagem principal é que a pessoa que está aqui comigo é um cara para vocês modelarem, tá? A jornada desse cara é brilhante, é fascinante, um dos grandes nomes de inovação, tecnologia do digital do Brasil. Já vou falar o nome dele e, sobretudo, eu gostaria de dizer para vocês que a história dele provoca em mim uma coceira, sabe? Esse negócio de estar em movimento. São tantos passos da jornada e passos longos, né? Ele está aí no mercado desde a década de 90, tocando muita coisa legal. E muito do que ele vai contar aqui, provavelmente você já percebeu de algum lugar, algum podcast que você escuta já passou pela mão dele, ou o rostinho dele, que ele é bonitão, você já viu por aí, tá? E eu tô falando de quem? Eu tô falando do Léo Cuba, meu amigo. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Gianotto. Eu estava falando antes de começar a gravar que eu mais entrevisto do que sou entrevistado, né? Então vamos ver o que sai aqui e se você preparou casca de banana aí para mim, né? Vai ser muito bom, cara. E você tem que estar preparado porque eu trouxe umas bravas aqui. Bora! Eu vou falar um pouquinho do cara. Eu até falei para ele antes do episódio que se a gente fosse falar bio dele, eu acho que a gente ia passar aqui os 10 primeiros minutos do episódio. Eu vou tentar, resumir. Mas o cara é um empreendedor serial. Ele já fundou 4 empresas na área de tech, internet e marketing. Vendeu uma empresa, então passou por um processo de êxito. Nós vamos falar por aqui hoje. Ele é fundador e CEO da agência e consultoria digital Incuba. Tem prêmio pra caramba internacional aí. Muitas coisas das quais ele tem muito orgulho. E eu também tenho muito orgulho de ser amigo de um cara desse. 2 ouros e 2 bronzes em Cannes, né? Sim, em inovação. Caramba, meu. Ele é cofundador também da Pod Factory, que é uma rede de estúdios high-end para produção de podcasts. Grandes podcasts que você escuta por aí, mas grandes mesmo, acontecem dentro dos estúdios, né, da Pod Factory. E tinha muita outra coisa aqui para falar, mas um highlight que eu deixei aqui é que ele é cofundador e co-apresentador do Man in the Arena. Então, quando o podcast, como canal de mídia, ainda estava desfraldando na gringa, ainda estava ali na fralda, era um bebezinho. Esse cara aqui em 2010 já fez o primeiro podcast em vídeo do Brasil, então uma grande referência e eu estou muito contente em falar com ele. E tem um ponto aqui que nos conecta, Léo. No começo da conversa, eu queria abrir esse primeiro bloco numa conexão. Nós dois nos formamos em universidade pública. Você é da Poli, certo? Sim, eu fiz Poli, eu fiz engenharia elétrica, mas eu não tinha muita chance, porque como eu sou descendente de família japonesa, oriental, meu pai é engenheiro, ele falou assim, você tem 3 universidades que você pode entrar, que é Poli, o ITA ou a Unicamp. Não tem outra chance. É isso. E aí eu tive que dar um jeito, né? Muito bom, mas eu quero dar uns passos para trás, Léo. Quero me reconectar, eu já conheço um pouco da história, mas eu quero conhecer a fundo a tua infância, a tua adolescência, porque essa história de tech, tudo que eu falei aqui, como tudo isso aconteceu? Onde isso se conecta? Onde a tecnologia surgiu na tua vida, cara? Quando também faço os meus episódios de podcast e vou falar com alguém que é muito ligado em tecnologia ou está no mercado de tecnologia, eu também sou curioso a saber qual foi o seu primeiro contato, né, com tecnologia, como que surgiu essa paixão. Para mim, eu sempre fui meio nerd, assim, desde criança, né? Mas a minha infância era um nerd de Atari, né, como videogame, era um nerd de Apple II como computador, né? Uhum. E daí eu lembro, meu pai também sempre gostou muito de tecnologia e uma vez, ele engenheiro, me levou na casa de um amigo dele que tinha o primeiro Macintosh,
né? O Macintosh 1, que era aquela em formato de marmita, assim, né? Era um bloco, assim. Até arrepiava de ver na época. Você conseguir chegar num daquele era muito difícil. Exato. E 85, 86, porque eu acho que o Mac ele surgiu em 84, se não me engano, o Mac 1, né? E aí o cara trouxe dos Estados Unidos e tinha na casa dele e eu fiquei vidrado naquele computador, né? E daí eu comecei... só que curioso é que eu gostava do computador como ferramenta para programar. Então eu comprava as revistas na banca na época de programação e ficava vendo código basic e ficava com um caderninho escrevendo código, falando isso aqui vai ser um jogo de boliche. E depois eu ia na casa do amigo do meu pai, escrevia o código no computador e via se funcionava. E depois ficava debugando, né? Que genial. E daí meu pai vendo aquele meu empenho, ele me deu um Apple IIz, que foi meu primeiro computador. Então, eu não era para jogar ou tudo mais, era para programar, né? Era um nerd lógico, um nerd que gosta de resolver problemas. E eu acho que vem aí, por incrível que pareça, né? Por mais que eu fosse o cara bom de exatas, né? Na escola e tudo mais, eu acho que programar é um exercício de criatividade também. Total. Né? É uma lógica com criatividade, os dois hemisférios, se for analisar hoje, olhando para trás, né? Até a gente vê as escolas de produto e engenharia de software cada vez mais fundidas, né? Exato. Porque não tem como olhar o código sem olhar a solução, né? A gente tem aí programadores cada vez mais caminhando para essa direção e produteiros cada vez mais, e no meio tem o low code acelerando para conectar esses mundos, né? E cara, ainda nesse momento da sua fase, você curtia esportes, assim? Ou gostava mais de ficar em casa? Não, eu sempre fui nerd de ficar em casa, muito no computador. Cara, eu ficava 7, 8 horas no computador depois que eu voltava da escola. Mas eu fiz escotismo quando eu era criança. Pô, eu também, cara. Eu fui escoteiro. A gente falou, acho que não, falou disso. Eu fui escoteiro, então, mas era uma iniciativa do meu pai de fazer eu ter alguma atividade outdoor, assim, sabe? Então foi muito mais por insistência dele, porque depois que eu fui pro primeiro acampamento, eu falei, cara, eu não quero isso aqui, não. Esse perrengue aqui de ter que fazer fogão de barro, cozinhar, cavar latrina, né? Então eu não gostei. Aí eu queria sair, meu pai não deixou. Você caçou galinha pra comer ou não? Cara, não cacei nada, mas eu lembro de ter que cozinhar, né? De fazer a própria comida com 12 anos de idade, 13 anos de idade. É cruel, né, cara? É cruel. Se você ver, eu tenho uma filha que fez 14 anos, né? Cara, se eu penso o que eu passei na minha infância, se eu fosse aplicar para minha filha hoje, seria quase que um crime, né? Você ter aquela vida, né, de escotismo ou das tarefas que meu pai me dava quando eu era criança. Se eu fizer minha filha fazer hoje, eu sou um mau pai. Se alguém filmar, exato, vai dar problema aí no juizado de menores, né? Com certeza. Mas, cara, que engraçado. Eu também desisti do escoteiro depois de um acampamento. Mas eu gosto de acampamento, mas aquilo ali foi muito forte pra mim. É chocante, né? É chocante. Então. Uma panelinha, você recebe um kit, a mochila revistada, porque você não pode levar chocolates nem frutas. E tem que comer o que te entrega. Você tem que fazer fogo. Montar barraca, né? Montar barraca. Mas pensando bem aqui, talvez seja isso que me leve ao meu próximo desafio, que é escalar uma Aconcagua. Já tomei essa decisão. É mesmo? É sério? Preciso encontrar no meu submundo da minha história. Talvez esteja aqui o começo de tudo. O trauma do escotismo e querer superar de volta num desafio ainda maior, né? Assim, total. É quase uma terapia aqui, né? Total, cara, total. Ô, Léo, que legal, cara. Você tem uma filha de 14 anos. Sim. É uma filha só? Uma só, E como que é o Léo pai? Cara, isso a gente tava falando com o Fernando, que tá aqui, que trabalha comigo também na produção do podcast e tal, e no caminho de vinda aqui pro Primo Studios, né, a gente tava falando sobre essa questão de paternidade, que ele tem crianças pequenas, e é um desafio, porque assim, eu tenho um perfil muito de empreender, de fazer coisas novas, né, de inquieto, intenso, né, e você conciliar isso com paternidade, que não é falta de amor, né, mas sim é a questão do foco e da obsessão por construir negócios, eu olhando para trás, eu acho que eu poderia ter sido um pai mais presente, né, mas minha esposa, que também trabalha com tech, né, AI e tudo mais, e é executiva e tal, ela é quem segurou a onda, assim, sabe, como mãe, como gestora do lar, além de ser uma executiva e tudo mais, coisa que eu sou muito binário, assim, às vezes eu tô 8 ou 80 em alguma coisa, sabe? Então eu poderia ter sido melhor, cara. Eu acho que é o sentimento comum do empresário, cara, com fome de bola, assim. Também me sinto assim. Embora esteja com meus filhos no começo, eu me sinto sempre assim. Mas um ponto aqui
que eu reflito bastante é... Cara, acho que o momento de estar presente, a gente tenta ao máximo estar 100% presente. Mas eu acho que talvez você sofra de um... Eu não sei nem se é um mal isso. Eu nunca estudei. Você é um estudioso de psicanálise, até me recomendou uns podcasts bem legais, neurociência. Né? Cara, se eu não estou produzindo, eu me sinto mal. Você quer me ver estressado, eu estar sentado numa cadeira. Então fica coçando. Por que eu não estou lendo alguma coisa? Por que eu não estou lendo um artigo? Por que eu não estou produzindo um conteúdo? Você também sente isso? Então, isso é assunto de terapia semanal para mim, sabe? Eu tenho as minhas ferramentas de autoconhecimento, mas terapia, para mim, uma das pautas que eu levei recentes foi uma sensação de que eu desaprendi a desconectar. E não é desconectar, né, de celular, de redes sociais, de mensagem, nada, mas é de relaxar, sabe? Uhum. Então, às vezes vem uma autocobrança de que quando eu estou no momento de ócio, que eu devia estar produzindo, ou devia estar aprendendo, ou estudando, né? E isso eu acho que vem muito também da minha infância, né, por ter sido meio que forjado até pela cultura, que eu falei no começo do episódio, né, a cultura oriental de excelência, né, desde criança ter sido cobrado para tirar 10 em tudo, em ser o aluno número 1 da sala, né? Então isso vem um eco de fundo ainda, né, de você ainda continuar performando em tudo que você faz, assim, sabe? Isso é uma qualidade que fez muita coisa boa acontecer, mas também é um problema. Total. E reverbera, né? Sim, pra tudo. Reverbera na família, reverbera em tudo. Competitivo em tudo, né? Minha mãe não se conforma, assim, com a minha falta de desconexão. Eu já me peguei até em hospital cuidando deles. E ali, consumir alguma coisa. Mas, enfim. Deixa eu chegar aqui no ponto que é a parte 2 da nossa conversa aqui. Eu sou metódico, eu escrevi parte 1, parte 2, porque essa parte aqui nós vamos gastar um tempo. Vamos nessa. Porque teve uma coisa que me gerou curiosidade. Partindo da premissa que os dados do LinkedIn estão certos, você entra na Poli em 92, mas em 94 tu já tem uma experiência profissional ali. Sim, eu abri meu primeiro CNPJ foi dentro da faculdade. Dentro da facu. Antes de falar do empreendedorismo, porque isso aqui é um assunto principal do bloco, mas qual foi a importância da boa faculdade pro Léo de hoje, assim? Olha, a primeira coisa que eu tenho que falar, tem algumas surpresas sobre essa questão da Poli que você não sabe, mas eu entrei muito jovem, entrei com 17 anos na faculdade, então eu me formei muito cedo, e olha que eu saí do colégio com 16 para 17 estava na faculdade. E para mim foi um choque, porque eu achava que a engenharia, a faculdade era outra coisa, né? E para mim foi um choque a forma como os primeiros 2 anos da engenharia aconteceram, né? Que você tem que ir muito atrás, buscar, você tem que ser interessado em aprender, né? Enquanto que na escola as coisas eram um pouco mais confortáveis, assim, né? Eu entrei entre os primeiros da FUVEST naquele ano, eu entrei super bem, ranqueado. E eu acho que o que reverbera hoje da universidade é aprender a pensar e as conexões com pessoas que eu fiz. Por exemplo, eu entrei na faculdade antes da internet comercial começar. A internet comercial começou em 95, né? Então, quem estava lá eram os usuários de BBS, era quem gostava, né, de tecnologia raiz, né? Porque não existia esse mercado como a gente vê hoje, né? Então, tipo, o Romero, que fundou o Buscapé, ele foi calouro. Paulo Veras, que fundou 99, foi presidente da Endeavor, eu fui calouro dele, né? Então era uma época dos primeiros desbravadores das startups tech, estavam nesses laboratórios de informática, né, e programação das universidades de engenharia, né? Acho que não só na Poli, mas Unicamp, ITA e tudo mais, né? E acho que essas conexões, que era um senso de comunidade, né, das pessoas que estavam desbravando aquele começo, gerou muita troca, né? E isso foi uma que até hoje me ajuda muito. Eu encontro muita gente da Poli, cara, tocando. Você brincou aquela vez na nossa bolha, né? Tocando aí grandes empresas de tech. Eu também, conectando a minha universidade, eu penso que essa questão de ser jogado numa selva, você começar uma disciplina, o professor fala, o livro do semestre é esse aqui, né, desse tamanho, e aí é tudo que está aí, a gente vai falar nesse semestre, se vira.
Então a galera saindo, indo para a biblioteca, né? Termina a aula, fica todo mundo ali. E o que você vê dessa mudança, cara, hoje? Você faria isso de novo? Se você recomendaria, é o caminho que você imagina para tua filha, por exemplo? Então, você sabe que isso é interessante, né? Porque eu não imponho para minha filha o que foi imposto para mim, né? Hoje eu acredito que tem tantos caminhos, né, de você e tantas. O mercado mudou tanto, né? A questão da educação, até do aprendizado contínuo, né? E você ter carreiras Y, enfim, de você começar num lugar e ir para outro. Então, acho que hoje não tem uma regra, desde que você procure excelência naquilo que você gosta e que você tem aptidão e que tenha mercado, sabe? Total. Então, independente, porque, por exemplo, eu contrato hoje muita gente nos meus negócios que a universidade que a pessoa fez, ela é importante, mas não define a contratação, né? O que define a contratação está muito ligado. Tudo bem, tem os hard skills e tudo mais, mas o soft skill para mim é tão importante hoje, né? Muito. E, enfim. Eu estava falando recentemente com um amigo sobre isso e ele usou o seguinte argumento. Ele não foi nessa ótica de impor para o filho ou não, mas pensando se a universidade ainda é um caminho nesse momento de mundo, né, de tecnologia acelerada. E ele falou, cara, eu acho que ainda mais faculdade pública são professores dinossauro, né, uma galera desatualizada, mas já era na nossa época, se for parar para pensar. A universidade pública ela nunca foi up to date em tech, em tendências, embora tivesse sempre alguns aninhos um pouquinho para trás, mas com muita profundidade. Então, eu gostei do seu raciocínio, porque é isso. Se a opção da sua filha for seguir, você ainda acredita que é um caminho. Sim, claro, sem dúvida. Eu acho que é importante, mas não mandatório. Não define... e aí, mandatório para quê? Né? Para sucesso de carreira? Qual é a métrica que a gente tem que olhar, né? De resultado de carreira? Né? Eu acho que é você atingir os sonhos ou a visão que você tem do que você quer fazer para a tua vida, né? E hoje eu acho que é menos importante do que naquela época, né? Mas também é um caminho, né? Para quem escolhe. Acho que eu vejo muito colegas ou amigos da mesma faixa de idade que ainda acham que é importante o filho entrar numa faculdade de engenharia, de medicina, de administração e por aí vai, né? Você deve conhecer gente também, né? Com certeza. Eu não tenho dados sobre isso. Eu li recentemente um radar, acho que da McKinsey, sobre os fundadores dos unicórnios americanos, e é que eu não estudei profundamente, mas eu me lembro que a maioria eram engenheiros, todos eles tiveram uma carreira executiva, todos eles não, grande parte deles tiveram uma carreira executiva antes de fundar a empresa, e todos com background tech. É um pouco da obviedade ali que a gente sabe, mas um dado que eu não tenho, mas que eu escuto muita coisa na outra ponta, é o seguinte, tem muita gente que fala assim, tem um monte de bilionário que é semi-analfabeto. Aí sempre citam, tem um monte de empresa listada, mas ninguém fala o contrário, né? Porque se a gente for espremer esse caldo de empresas listadas, de grandes startups com funding em volta, eu acho que a gente vai encontrar, assim como a gente falou aqui, grandes nomes que vieram de grandes escolas e grandes universidades. Né? Eu ainda sem acho. Sombra eu acho que tem muito exemplo que é dado de, não, porque a pessoa não fez uma faculdade de primeiro nível, ou porque a pessoa abandonou e teve sucesso. Isso é a exceção da exceção. Né? E olhar o empreendedor unicórnio como a referência do que você vai construir, acho que é o caminho certo para o fracasso. Né? Perfeito. E vamos entrar para essa parte, então, do empreendedorismo. Então, o ano era 94, você estava dentro da Poly ainda. Sim. Como foi esse caminho de conciliação? Foi dentro de alguma empresa júnior ou você já saiu para fora, juntou com os amigos? Já saí para fora com um amigo da Poly, um amigo da FEI. A gente... Como foi a história, né? Eu sempre, desde adolescente, quando eu comecei a programar, eu sempre tive alguma vontade interna de montar negócio. E não tem explicação, porque meu pai não é empreendedor, ele foi sempre executivo na área de engenharia e tal. E eu queria já montar uma empresa de software, tinha dado até um nome, que era Cubasoft. Com 13 anos de idade, fazendo software, gravando em disquete, querendo vender e tudo mais, né? E daí um grande amigo meu, na época da escola, do colégio, virou a ser o fundador de um dos primeiros provedores de internet, que era a STI, teve um exit, depois fundou a HPG, vendeu para o IG e tal. E era meu amigo de Apple II e trocar software juntos, de piratear software, na verdade. E daí,
Quando eu entrei na USP, eu estava montando os computador que eu ia usar para programar, que eram os Pentiums lá naquela época e tal. Na verdade, 486 ainda. E tinham 2 amigos que também gostavam de montar computador, e a gente começou a montar computador e vender para empresas de arquitetura e engenharia, que era o início da microinformatização dos escritórios de arquitetura e engenharia para usar AutoCAD, MicroStation, né? Uhum. E a gente começou a vender computador e começou a dar muito certo, a gente começou a ganhar muito dinheiro, de verdade, assim, tipo, para um moleque de 20 anos de idade, colocando $20 mil no bolso, assim, sabe? De lucro, dividido com sócios, assim, era muito dinheiro, né? E aí a gente começou a estruturar um negócio que virou a primeira empresa, né? Que a gente fazia toda a microinformatização, redes, servidores e tudo mais, para os escritórios de engenharia e arquitetura. E aí foi isso, foi a primeira empresa, foi o primeiro CNPJ. Ô John e Gi, vocês que estão aí ouvindo, você viu o cara falou que eu sou de tech, na década de 90, ano era 94, o cara simplesmente andava com a galera que foi vendida para IG. E eu aqui, né, discutindo, falando de tecnologia. Eu sou de uma geração um pouco mais velha que a sua. É um aprendizado absurdo. Você sabe, Doc, eu até acho que quem está nos ouvindo, tem 2 grupos, provavelmente. Tem um que não está entendendo algumas coisas que a gente falou, dessas famílias de computadores, tem uma galera que deve estar mal feliz de se reconectar com o passado. Tem um pessoal nostálgico, né, que vê que, tipo, eu não vou falar dinossauros, porque senão eu vou me colocar nesse mesmo lugar, mas sim, com certeza. Eu tive 286, 386, 486, chegou a ter 586, se eu não me engano. Já foi para Pentium? 586 acho que era AMD, o chip, não era Intel. Acho que já fui pro Pentium. Eu não cheguei a pegar um Apple, não. Eu fui direto na família. Cara, eu mexi em Sinclair, que era os TKs 85, mexi com TRS-80, que era um CP500. Mexi com tudo. Disquete, qual que era o... 5 1/4 era o... O maior era 5... Na verdade, o maior era o de 8. Não, o menor. O 5 1/4 e depois 3,5, que era o mais rígido. O 5 1/4, por exemplo, só tinha no escritório da minha mãe. E o menorzinho, que eu também... 3... É o 3 o quê? 5 1/4 ou 3,5? 3,5. O 3,5 já vinha embutido nas máquinas, nos 386, no Pentium. Exato. Nas torres, né? Nas torres. Caramba, cara. Não, e isso, porque, assim, por isso que eu acho que eu tenho uma trajetória, tudo bem, a gente vai falar do desenvolvimento da carreira, mas eu venho do hardware raiz, da rede pré-Ethernet, eu mexi com rede Novell, sim, que era cabo coaxial, sabe? Caía um ponto, caíam todos, né? Então, eu peguei toda a parte de entender de infraestrutura e de hardware para depois ir para software, para depois ir para internet, para depois ir para marketing digital. Então, os tech que eu tenho de conhecimento hoje é o meu grande ativo, eu acho. Você lia Tannenbaum? Você chegou a ler um dos maiores livros de redes da história? Cara, eu não estudei isso, mas eu sei o que é, mas eu não cheguei a... Matéria de sistemas operacionais e redes sempre foi uma paixão minha, assim, também. Gosto muito dessa temática. Mas me conta mais, segue essa trajetória empreendedora e vai nesse caminho até ali, meados de 2010, para a gente entrar em podcasts. Tem 3 horas aí vai nessa jornada. De SSD aí para gravar. Vai nessa jornada porque essa temática conecta muito com a nossa audiência. Sim. Aqui eu vou te fazer umas perguntas difíceis sobre empreendedorismo. Vamos nessa. Mas traga a jornada. Então, a primeira empresa, né, com 2 sócios, então a gente abriu um CNPJ, né, e vendia equipamentos e serviços e tal. E daí eu me descobri como um cara comercial, né? Então eu era o nerd, né? Bom de tecnologia, na escola sempre aquele cara mais quieto, que não fazia pergunta e tal, um pouco desenvolto socialmente, mas no negócio eu era o cara comercial e descobri que eu sabia me comunicar e vender. Então eu comecei a virar o cara de BizDev, falando em palavras de hoje, né? Então eu liderava a parte comercial, vendia e tudo mais. Meus sócios ficavam mais com a parte técnica. E chegou um determinado momento que eu achei que eu era o cara que levava os negócios para a empresa, sabe? E eu comecei a achar que eu era o sócio mais importante, né? Foi um erro, porque hoje, olhando para trás, entendendo a complementaridade de skills de uma sociedade que dá certo, né? Eu achava que porque eu era o cara que vendia e não que era o operacional ou o cara técnico, eu achava que era o mais importante por trazer o dinheiro. E daí eu saí da sociedade e falei, vou montar uma empresa só. Já que eu trago o negócio, eu vou montar um negócio sozinho, né? E montei um negócio sozinho para fazer a mesma coisa. Mas saiu bem com os caras. Médio. Eles ficaram chateados.
Não foi legal. Né? Você meteu uma pressão nos caras Não, sob a não. lógica de crescer na sociedade? Não. Você não chegou Nunca. a pedir? Eu nunca nego... Não, eu saí. Eu saí, quis montar o meu negócio. Tá, entendi. Né? E daí... Não botou o cheque lá. Não, e aí em 98 eu abri o segundo CNPJ, a segunda empresa, para fazer a mesma coisa, só que aí mais sozinho, empreendendo solo, com um sócio bem minoritário, operacional, e o negócio deu certo, né? Mas aí eu comecei, à medida que o negócio foi crescendo, eu falei, cara, falta gente aqui para trocar um pouco mais de igual para igual, e aí você chega um ponto, cara, que você bate num limite, né? Porque você não consegue carregar o piano nas costas sozinho, né? E os outros skills são importantes também, né? Então, acho que foi quando eu comecei a aprender sobre o valor de você ter sócios e tudo mais. Apesar de, ao longo da trajetória, ter tido negócios com sócios, negócios sem sócios. Ter sócio também não é sinônimo de dar certo. Acho que ter os sócios certos, com a cultura certa e o entendimento, o autoconhecimento entre os sócios muito claro, né? Eu vejo às vezes sociedades que me admiram, né? Que atravessam década, né? E as pessoas se admiram depois de 10 anos, sabe? Eu acho isso maravilhoso, assim, porque o caminho normal às vezes é de bater cabeça, desentender e tudo mais, né? Pisada em ovos. Exato. Aí houve um momento que essa minha segunda empresa, que era mais de hardware e venda, era mais comercial de venda de hardware e software, fui representante da Microsoft lá atrás, vendendo Microsoft Server, né, e todos os pacotes de Exchange, XQL e tudo mais, fazendo toda a parte de licenciamento de software para o mercado corporativo. E daí eu conheci uma pessoa, através de um amigo em comum, que tinha uma empresa, que era engenheiro também, e tinha uma empresa de desenvolvimento de software para web, indo muito mais para intranets, extranets, né, e tudo mais. Isso no começo dos anos 2000, 2002, mais ou menos. E daí a gente juntou as duas empresas, né, os skills, né, de hardware e software comercial com skill de desenvolvimento de software, e a gente começou a vender projetos, né, de portais, de extranets corporativos, e de lá surgiu um embrião de uma tecnologia que na época era inovadora, de VoIP, de voz sobre IP, né, que era naquele momento que estava começando a surgir a demanda para você ter transbordo, né, de telefonia analógica ou digital para IP. Né? E começaram a surgir as primeiras operadoras IPs, o Skype estava começando a ter o serviço de Skype Out para você fazer ligação analógica através dele e por aí vai. Né? E aí a gente pegou uma plataforma, a gente tinha um terceiro sócio, né, que vinha de mercado de telecom, e a gente desenvolveu uma tecnologia baseada em Asterisk, né, que é open source, né, de VoIP, né, e a gente usava servidores Linux, né, com plataforma Intel e tudo mais, e a gente começou a fazer uma suite de PABX-IP, Gateway Multiprotocolo e SIP Servers, né, que era o trio, né, que sustenta tanto uma operadora como a parte de telefonia de uma grande empresa. Né? E aí, essa empresa, a gente conseguiu fazer vários POCs e conseguiu instalar em várias empresas. Só que a gente viu que naquela época, 2002 a 2005, o mercado não comprava sistemas de missão crítica, no caso telefonia, que a gente estava fazendo isso para o mercado enterprise e não para o mercado SMB, não compravam de startups, né, de 20 pessoas e tudo mais. Não tinha essa cultura de você vender tecnologia de missão crítica para grandes empresas. E daí a gente via que a gente conseguia fazer os POCs darem muito certo, só que ninguém fechava contrato com a gente. E aí a gente começou a ter o nosso negócio principal de fazer serviço, né? Vender portais, extranets e intranets para as empresas, financiava essa unidade de negócio. Só que começou a acabar o dinheiro e a gente falou, a gente vai bater na parede, a gente vai se ferrar. Quando então uma das maiores empresas líderes de automação de call center na América Latina, multinacional, olhou para a tecnologia que a gente tinha desenvolvido e eles precisavam comutar as plataformas de call centers deles para IP. Então eles compraram a nossa empresa e foi o Exit, que salvou a gente, que a gente estava começando a se endividar e deu uma grana pra gente, como sócios e tudo mais, né? Isso foi em 2006. 2006. Então, 12 anos depois de começar a empreender, teve a primeira... Um exit pequeno, não foi um exit que você fala, putz, eu tô com a vida resolvida, mas trouxe conforto. E depois eu tirei um tempo meio sabático, casei em 2008, fui pra Índia, autoconhecimento. E quando eu voltei, comecei essa trajetória que vem até agora. Muito engraçado. A nossa história, ela se cruza em muitas coisas, né? Fomos escoteiros também, passamos um tempo na Índia. Precisamos falar sobre a Índia. Só que você estava trabalhando. Eu estava de monge lá. É verdade, você foi de monge, né? Eu achei que ia virar um guru, assim, mas não foi o caso. Cara,
Nessa fase, qual que era o tamanho da empresa em termos de pessoas? Que eu vendi? Que acho que foi 20 pessoas. 20 né? pessoas. Era pequenininho. Foi a maior das 3 operações que você teve até esse momento. Não, eu já cheguei. O maior foi em torno de 40 na época. Essa unidade de negócio vendida tinha 20, mais ou menos. Né? E como. Pequenas empresas, né? E como você era como líder e como você é hoje como líder, olhando esse paralelo de mais de quase 20 anos dessa fase, o que mudou? Eu tenho essa curiosidade, porque você é muito gente boa, uma das coisas que eu ia perguntar é a sua relação com colaboradores, cara. Putz. E de novo, no caminho de vinda para cá hoje, falando com o Fernando, a gente estava falando sobre essa questão de time, liderança, eu acho assim, eu acho que eu evolui muito dos primeiros negócios para hoje, mas tem muito que evoluir ainda. Nesse exato momento, eu estou com uma empresa externa de consultoria, trabalhando team building e tudo mais, porque a gente está num momento de fricções de crescimento e de líderes batendo cabeça, operação e processos e tudo mais, né? Uhum. Mas no final das contas, o que dá a liga de tudo é cultura, né? Total. E cultura você aprende depois de um certo tempo. Tá? Porque quando você é muito jovem, começa a empreender muito jovem, que foi o meu caso, eu não tive experiência, né? Eu não fui funcionário nunca, né? Eu fiz estágio numa empresa de engenharia, na época da Poli, mas depois eu comecei a empreender. Então eu nunca fiz carreira corporativa. Você teve uma carreira extensa e de sucesso e você se formou líder no mercado corporativo de consultoria, né? Eu não. Então eu aprendi na raça, né? Então, quando você vem de uma cultura de perfeccionismo e excelência, herança da cultura oriental, e começa a empreender, né, você começa a ser um líder impositivo. Então, eu acho que eu comecei como chefe e fui me tornando líder à medida que eu fui aprendendo mais sobre soft skill e sobre o que dá liga como cultura. Né? Tem um espaço ainda para cumprir da jornada, mas eu vou dar um foco nisso hoje, tá? Uhum. Pra gente seguir aqui, que é muito legal. Quantas pessoas você tá hoje no teu projeto? Também 40 e pouco. 40 e pouco. E aí você tem quantos liderados direto? 7. 7. Uhum. Comigo 8 na alta liderança. E você, como que é a tua rotina com eles? A gente tem cadências de gestão, de weeklies e de feedbacks e de 1 a 1 e tudo mais. Não era tão bem estruturado e a gente está estruturando isso melhor, mas eu acho que o desafio hoje é de eu como líder e o meu time de heads de área, a gente ter uma unidade de cultura, de entendimento da cultura do negócio, que é o que a gente está agora forjando melhor, para passar isso para a camada, né, do time que está no dia a dia executando também. E a gente sente hoje que a grande dificuldade nossa é de operação e processo, mas porque não está conectado com uma cultura que está tão bem forjada. A cultura é o exemplo que eu dou, que nem sempre está tão bem estruturado, assim, sabe? Você está revisando tudo, missão, revisando tudo, visão, tudo. E com a consultoria externa ajudando. Hoje mesmo, vindo para cá, estava alinhando a agenda de uma sessão coletiva de consultoria com heads e comigo para a gente ter algumas documentações juntos aí ainda esse ano, assim. E não tem agenda para juntar todo mundo, então tá difícil. É difícil. Você trouxe um ponto muito legal, que leva tempo para a gente entender o impacto da cultura. Sim. Mesmo eu sendo executivo e passando muitos anos em multinacional, a minha virada de chave de cultura aconteceu aqui. Eu sempre falei muito de cultura, mas eu entendi a importância e foi uma sacada. Eu entendi a importância dos valores como destravadores de bons exemplos e maus exemplos de comportamentos. Uhum. Só que quando eu entendi isso aqui, foi uma virada para mim, por mais simples que pareça. E a gente olha para valores de empresa, tá lá, eficiência, ser você mesmo, prezamos as pessoas. E a gente entendeu aqui que valor pode ser descrito de uma forma muito mais impactante. Acho que eu até falei também no nosso podcast, mas só para trazer um exemplo aqui para a turma, eu falo bastante. Eu poderia descrever que nós somos eficientes. Eficiência é um valor do Grupo Primo. Assim como está em 90% dos sites institucionais das empresas por aí. Mas a forma como a gente encontrou, a gente fala muito de fruta baixa, low hanging fruits aqui. Colhemos valor.
colhemos as frutas baixas e preservamos as sementes. São 9 unidades de negócio no grupo. Todo dia eu pego o barco, saio remando o equity lá para frente, olho para trás, tem um grupo primo, eu preciso voltar para casa e fazer o negócio crescer como um grupo. Beleza. Então, eu colho fruta baixa, matriz padrão, maior resultado com menor esforço, só que a partir do momento que eu alcanço ela, eu documento esse processo. Porque o amiguinho da BU do lado, talvez veja ela na mesma altura que eu vejo, está fazendo o mesmo esforço. Será que ele não pode pegar mais baixo? Cada vez mais baixo? Então, a gente revisou também agora o código de cultura, os colaboradores ainda não receberam esse código novo, mas tudo com essa pegada. Parte do navio, parte do barco, colhemos frutas baixas e preservamos as sementes, cultura de zero egg, sem pisada em ovos, e aí você vai descrevendo os comportamentos. É impressionante como isso muda o jogo, cara. Até mais, na minha opinião, até mais do que missão e visão. E porque isso, ele tem que... Se você olha para os líderes, o comportamento dos líderes tem que ser a tradução do que está documentado como cultura. Total. Senão, ferrou, né? Se você não walk the talk, já era, né? Total. E esse é o meu medo, sabe? Quando eu comecei esse trabalho pedindo ajuda externa e tudo mais, porque eu sei os meus valores, eu sei o que eu quero para um negócio e acho que a cultura, ela através do exemplo, está impressa no negócio, né? Mas o meu grande medo é não ser o exemplo que a cultura exige. Portanto, a gente está sempre sob vigília para ser o exemplo. Sim. E isso acho que é um dos grandes pesos nos ombros dos líderes, né? Total. Essa inspiração nossa aqui de trazer a descrição dos valores com essa pegada um pouco mais sensível, mais de inspiração, veio dos princípios e valores da Amazon, que são muito legais, né? Você tem o Two Pizza Team, Sim, por exemplo. sim. Um time tem que ser, o tamanho de um time tem que ser o máximo, né, o maior tamanho a ponto de caber 2 pizzas, né, para todo mundo dividir. O One Door Decision, Two Door Decision. Você já viu esse? De você ter a disponibilidade, né, da hierarquia, você não tá com tantos níveis para tomar uma decisão, né? Assim, decisões de uma porta e 2 portas. Se você for tomar uma decisão e você conseguir voltar, se for uma decisão de 2 portas, tá é autonomia, né? Sim. Você poderia descrever em valor autonomia. Sim. Prezamos autonomia. O cara vai lá e fala decisões de uma porta e decisões de 2 portas. Se a 2 portas você fez, deu merda, você volta, você tem autonomia para resolver. Boa. Se for decisões de uma porta, alçadas de aprovação. Muito legal, né? Sim. E tem várias lá, cara. Assim, o código de princípios da Amazon realmente nos inspirou muito aqui, realmente impressionante. Muito bom. E na Índia, cara? Não, na Índia... Quanto tempo você ficou lá, Léo? Fiquei 2 meses, pouquinho. 2 meses. Mas Onde foi mesmo? Foi em Kerala. Onde que é? Kerala é no Sudeste. No Sudeste? É na parte você escolheu quente. Lá? Por conta de... Bom, a história é assim. Se eu for traçar lá para trás, sempre eu tive também, desde adolescente, um nível de busca por autoconhecimento. Também estava lá na essência, assim como querer empreender sem saber o porquê. Então, quando eu estava no colégio, eu tinha práticas espirituais, religiosas e tudo mais. Posso até falar, era super católico e tal. Por conta do colégio que eu me formei, que foi por Idomos, que católico, extrema-direita e tal, bem tradicional e tal, na época, né? E daí eu fui, ao longo da minha vida na universidade, eu fui para outros caminhos. Enfim, indo para frente na vida profissional, eu comecei a fazer muita prática de yoga, como prática física e tal, e fui indo para o lado espiritual da coisa. E inevitavelmente que eu me conectei com a cultura indiana. Com certeza. Né, com uma mestra indiana e tudo mais, e a gente foi para lá, pro ashram, que fica em Kerala, né, que é um mosteiro, e a gente ficou só meditando e fazendo trabalho voluntário ao longo desse tempo, eu e minha esposa. Né? Que legal. E aí a gente ficou num refinamento, e é difícil falar sobre isso, porque são crenças e tudo mais, e eu não falo muito nos meus conteúdos, ou só porque é muito íntimo, porque eu não gosto de pregar, sabe? Então eu voltei de lá com uma leveza energética e uma sutileza, sabe, da percepção, né, dos pensamentos e tudo mais. E naquele momento que eu voltei foi quando
todos os grandes projetos que eu tenho até hoje surgiram. Então, assim, a gente voltou da Índia, minha esposa engravidou da minha filha, eu comecei o Mandarina, foi o podcast pioneiro no segmento no Brasil, e comecei a Incuba, que é a minha empresa que eu toco até hoje, né? Então, todos os projetos que perduraram praticamente 15 anos adiante surgiram daquele momento que eu voltei e comecei coisas novas aqui. Tudo ao longo de 2 meses. Minha esposa engravidou e comecei os negócios e o podcast. Caramba, arrepiou aqui. Só quem foi pra Índia sabe como é, né? É um turbilhão de sensações, né? O tempo todo. Você voltou pra lá? Não voltei mais. Tem vontade? Tenho. Acho que ano que vem, fim do ano. Mas você pratica yoga até hoje? Cara, eu tô mais desconectado. Eu acho que eu preciso voltar a praticar e usar minhas ferramentas. Eu sei o caminho, mas eu acho que eu tô um pouco adormecido. E outros tipos de meditação você já testou? Não, eu sempre fiz. Vipassana? Não, eu sempre fiz uma linha de meditação que chama IAM, Integrated Amrita Meditation, que é um método que a gente aprendeu lá, nesse ashram, com essa mestra e tudo mais. E, cara, é muito poderoso. Porque, na verdade, a meditação não é sobre qual método você segue, é sobre disciplina e frequência. Porque é um músculo, né? O awareness, né? O autoconhecimento e você conseguir separar emoção de pensamento, que é quando você cria, na minha visão, o livre-arbítrio, ele surge quando você consegue ter essa observação, né? Mas é uma prática, né? É um exercício como qualquer exercício físico, eu acho, né? Eu tô com vontade de fazer a Vipassana, você já ouviu falar? Sim, muita gente segue. Essas coisas estão acontecendo. Eu conheci a Thaís Pegoraro, que é uma história com ela também muito legal. Você conhece a Thaís ou não? Não, só de nome. Thaís é uma das poucos brasileiros que fez os 7 cumes, né? Uhum. Ela é recordista sul-americana, fez os 7 cumes em 1 ano, incluindo Everest. E eu conheci ela e aí ela me picou com a mosquinha do Aconcagua. Que eu entendi, é a segunda maior montanha e é possível. Porque eu não queria brincar com morte. Eu falei, Everest, eu não vou brincar. Não. Como primeiro, né? Não, eu não vou brincar, não dá. Cara, todo ano alguém morre naquele lugar. E vários. Por mais que as estatísticas estão diminuindo, alguém passa perrengue. Sim. Até escutei o podcast do último brasileiro que fez o... como chama? Double shoulder, que eles chamam. Bate no Everest, depois vai, acho que no K2. Uhum. É um cara que trabalha no Google, inclusive. O cara tava benzão. Daí foi da última pernada, que é os últimos 1000 metros ali, que é já na zona da morte. De repente, a máscara do cara congela. Caramba. Aí ele vira pro instrutor lá. O cara fala, não tem o que fazer. Você vai ter que subir até lá em cima e tem que torcer para algum Sherpa ter deixado alguma máscara lá. Porque os Sherpas que vão na primeira, eles deixam umas máscaras meio escondidas lá. E o cara... Eu vi um podcast com esse cara de 4 horas. Ele conta que essa última pernada, ele não consegue explicar o que passou na cabeça dele. Ele falou, eu vou morrer daqui a pouco, eu não tenho alternativa. Mas enfim. Mas só um parênteses. Como as pessoas que enfrentam os grandes desafios dos cumes, todos eles que palestram, que têm essas histórias, têm sempre uma história de quase morte e algum tipo de milagre e que envolve algum acaso, algum Sherpa ao longo do caminho e tudo mais. Né? Eu vi uma palestra da Karina Oliani, não sei se você sabe quem é. Eu sei quem é a Karina. E é uma história muito parecida também. Então, de sobrevivência num caso que era quase morte. Mas é só no Everest que acontece essas coisas. Exatamente. Por isso que eu não quero brincar com isso. Descobriu a Aconcagua. E a outra mosquinha que picou foi o Vipassana. Fábio Oliveira fez, conheci outras pessoas que fizeram e queria tentar me aventurar nesses retiros aí. Eu vou querer saber depois, quando você começar a praticar, eu vou te perguntar se você se iluminou. Vamos falar de podcast, vamos falar de inovação, vamos falar de tendência, porque você, nesse momento, então, eu não sabia dessa parte da Índia. Fiquei sabendo agora que sim. Nesse movimento, esse núcleo de, né, para tracionar os grandes projetos da sua vida. Sim. Para quem acredita, né, nessas questões energéticas e tudo mais, eu acho que acumulou muita energia potencial quando eu voltei para começar esses novos projetos, né? E o principal deles é minha filha, né? Com certeza. Minha esposa engravidou quando a gente voltou. Mas a ideia... o podcast foi também uma coisa muito curiosa, assim, sabe? Como aconteceu. Porque nessa fase eu comecei a me descobrir
né, como produtor de conteúdo, e aí eu já vinha vendo Joe Rogan, Tim Ferriss, né, como podcasters lá fora. E daí eu comecei eu fazia parte de um mastermind na época, que começou em 2008, né? E um dos meus amigos no mastermind, que é o Miguel Cavalcante, que é um dos líderes de conteúdo no agronegócio e tudo mais, a gente fazia parte do mesmo mastermind e gostávamos das mesmas referências de conteúdo, entre eles consumir podcast, né? Vocês já consumiam? Já consumíamos e os podcasts lá da gringa, né? Dos Estados Unidos, né? Você lembra algum? Sim, Dignation. O Tim já fazia, não, Tim né? Ferriss veio em 2014 ou 15, o Tim Ferriss Show. Entendi. Ele tinha o The 4-Hour Work Week, né, o livro. Sim. Então ele era famoso por isso, né? Ele tinha o blog dele, mas o podcast começou em 14 ou 15. Eu até escutei um podcast ontem do Tim Ferriss de Q&A, de perguntas e respostas, que ele fala muito sobre se ele fosse começar agora, como ele faria, né? E porque ele fala, né? A minha grande missão é como virar um entrevistador, um perguntador melhor sempre. Né, que é o craft de você como entrevistador, sabe? Foi uma entrevista recente dele? Foi essa semana. Ah. Essa semana. E é que eu vi um podcast dele semana passada, retrasada. Mas não era sobre E eu me isso. identifico muito com o Tim Ferriss, porque você tem vários estilos de podcasts que estão muito ligados à identidade do host, obviamente, né? Então você tem os hosts mais freestyles e você tem os hosts que se preparam e aprofundam mais no pré-trabalho, né, para entrevistar. E eu me identifico muito com isso. Que é o Tim Ferriss, ele tem um episódio um pouco mais antigo que ele fala de ponta a ponta como que ele se prepara para um episódio. Como ele pesquisa, como que ele começa um episódio, como que ele quebra o gelo, como que ele vai conduzindo para em determinado momento que tem o rapport construído, ele começar a fazer as perguntas mais difíceis e profundas, né? E como que ele faz tudo isso acontecer, né? E eu criei o meu estilo, né? Mas olhando lá para trás... Gostei muito do seu estilo, mas eu falei para todo mundo, a experiência de gravar um podcast contigo, cara, é simplesmente muito boa, é impressionante. Eu fiquei muito feliz da forma como você conduz, da forma como você prepara, tua organização, chega um e-mail com a pauta, tempo antes. Intencional. Muito bom. É intencional tudo isso. Eu fiquei surpreso, porque a gente nunca tinha trocado uma ideia, né? E você tinha ali minha capivara, né? Como diz o interior. Não, e você também é minha. Eu fiz meu trabalho, eu aprendi, né? Quando a gente tem a oportunidade de aprender e aplicar, a gente tem que aplicar, né? Não? E aí, em 2010, a gente começou, eu e Miguel, nos fundos do escritório, que era a minha agência em Cuba naquela época, em 2010. A gente começou o episódio 1, eu e ele batendo papo na frente da câmera, e depois publicamos no YouTube, numa época que o YouTube ainda não podia ter vídeo com mais de 10 ou 12 minutos, eu nem lembro qual era o limite. Então, se um episódio tinha 1 hora, tinha que quebrar em vários de 12 minutos, assim, sabe? Era algo do tipo. Se não me engano, essa duração. Mas era pra gente bater papo e falar sobre as notícias de tech da semana. Então, a gente via o que estava acontecendo. Então, 2010, startups crescendo, né, o mercado, inclusive no Brasil, e a gente falava das notícias e gravava um episódio. A partir do 4º episódio, se não me engano, a gente começou a trazer convidados para bater bola com a gente nessas conversas sobre notícias. E daí a gente trouxe Christian Barbosa, que é um dos maiores especialistas em gestão de tempo, que é muito amigo do Miguel, então veio gravar com a gente. Mas não Cris é uma lenda. Uma lenda da produtividade, gestão do tempo, né? E aí foi indo, né? E aí foi virando o Man in the Arena, né? E por que o Homem na Arena, né? O Homem na Arena é um discurso do Theodore Roosevelt, né? Presidente americano, que ele fala nesse discurso, né? Que não importa os críticos ou quem está de fora, né? Julgando alguém. O que importa é quem está dentro da arena, com o rosto sujo de barro, caindo e levantando, sangrando e suando, e está tentando fazer acontecer. Né? Então o discurso Man in the Arena, ele é muito sobre empreendedorismo, né? Vocês desculpa te interromper, mas como que foi a repercussão? Porque vocês foram o first mover, né? Ou os early adopters da tecnologia no Brasil. Como que foi o movimento? Porque eu sei que hoje tem muitos podcasts que copiam o que vocês fizeram lá atrás. Sim. Tem vários, copiam, né? Modelam, vamos chamar dessa forma. Eu acho que assim,
primeiro, a gente não tinha intenção. E acho que muitos projetos na vida, né, quando a gente vai ver lá atrás, começa sem intenção, né? Sem intenção. A gente não sabia que estava criando um podcast, que ia ter audiência no YouTube. Não, a gente fez uma coisa que a gente estava afim por fã, por brincar, assim, por brincadeira mesmo, né? E começou a dar certo. E aí começou, tipo, ser referência para Endeavor, The Next Web, que na época era um dos principais portais de tech, citou como um dos top 5 da América Latina, né? E foi virando uma referência. Então, e aí começaram a vir patrocinadores, né? Então o projeto, ele durou naquela configuração 5 anos, 2010 a 2015, tá? Foram 112 episódios, se não me engano, né? E a gente ficou 5 anos produzindo toda quinzena um episódio, tá? Então a gente não falhou, a gente foi muito feliz produzindo juntos. A última fase do Mandarina, eu e o Miguel, foi na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, que tem no último andar tinha uma arena gigante com arquibancada, né, a gente gravava lá e já era, isso 2015, com 5 câmeras, grua, sabe? Era uma Iguatemi estrutura... ali do Brooklyn ali. Não, o Shopping Iguatemi mesmo, Ah, na Faria Lima. Na Faria Lima. Né? E daí a gente gravava lá, então se procurar, o canal tá lá, Mandarina no YouTube, né? E os episódios estão lá comigo lá, então entrevistando Gui Telles, primeiro country manager da Uber, Paulo Veras, fundador do 99, Rony Meisler no começo da Reserva, entendeu? Tá lá, tá tudo lá no canal, no foco YouTube. eram CEOs mesmo. Eram founders, depois VCs, e depois a gente começou a abrir, porque era muito mais tech, e depois a gente começou a querer falar com todo mundo de inovação, independente do segmento. Tanto que a gente levou o Rony, que é do segmento de moda, né? Então nós somos os primeiros a entrevistar muita gente que cresceu depois, sabe? E você tem um compilado dessas histórias, cara? Então, isso é um desejo, mas que eu já falo sobre isso. E daí foi até 2015. 2015 a gente parou, né? Porque cada um estava num momento de vida. E depois na pandemia, comecei o Talks by Léo, que é o meu podcast atual, que superou vários indicadores já do Mandarina em audiência, inscritos e tudo mais. E o Miguel negociou comigo reativar o Mandarina. Ele fez uma temporada de um pouco mais de 10 episódios, que é a última temporada, que foi acho que 2 anos atrás. Mas tá lá, o canal tô lá, com cabelos mais pretos, mais jovem, sem tantas rugas, mas tá lá, mais de 100 episódios. E qual que é a ideia com os compilados? Eu pergunto porque eu perguntei pro Thiago recentemente qual que ele achava que era o diferencial do Equity+, da Escola de Negócios do Grupo Primo. Ele falou, conteúdo, cara, todo mundo por obrigação tem que estar up to date. Uhum. Então não importa a escola A, B ou C, tem que estar estudando tendências e métodos e trazer. Então não vejo um diferencial em conteúdo. Eu acho que um dos maiores diferenciais são as conversas que a gente teve, né, em Primocast, os sócios, esse repertório que a gente teve conversando com tanta gente importante, e aí outros diferenciais que a gente encontrou relacionado à tese do grupo, mas quando ele disse isso me chamou muita atenção, me deu uma vontade muito grande de fazer um trabalho de ciência de dados em cima dessa história de Primocast, que são, se eu não me engano, quantos episódios, John, tem? Não tem? Vê aí pra gente. Centenas, né? Mas eu acho que só de conversas com bilionários, sim, acho que tem umas 25. Tem mais conteúdo do que Napoleon Hill pesquisou para fazer né, o livro dele, né? Com certeza. E o Thiago é um grande fã de Napoleão. Quantos? 286. Então. É que eu vi a playlist de empreendedorismo, daí tem uma sub-playlist ali que acho que são conversas com bilionários, alguma coisa assim. Você pode fazer o recorte que for, que você tem inventário para tudo, né? De conteúdo. Exato. Em 200 e tantos episódios. Daria para fazer modelo mental, né? Dessa galera toda. Então, assim, o que eu acho? E, de novo, voltando pro Tim Ferriss, né? Para mim, o Tim Ferriss é um grande cientista dos podcasts, assim, sabe? Um dos maiores dos Estados Unidos, inclusive, né? E o que ele fez? Ele fez 2 livros, né? Que é o Tools of Titans, né? Ferramentas de Titãs, e Tribe of Mentors, Tribo de Mentores, que são duas grandes bíblias que ele pega aprendizados dos principais episódios e agrupa por categoria. Health, Wealth ou Wisdom, se não me engano, entendeu? Então é para falar sobre performance física e mental, é para falar sobre empreendedorismo e negócio, é para falar sobre sabedoria e filosofia de vida, né? E ele agrupa, e são capítulos curtos que vão desde Arnold Schwarzenegger até, sei lá, Travis Kalanick, né, fundador do Uber, e tem lá os capítulos no livro.
E como ele tem uma estrutura similar de como ele conduz as conversas hoje está em quase 800 episódios, talvez o podcast dele, então ele consegue criar capítulos onde você começa a ver os denominadores comuns das grandes líderes. Total. Né? E aí você tem esse compilado nesses 2 grandes livros. Reid Hoffman fez isso também no Masters of Scale. Né? O Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, né? Que era CEO do PayPal Mafia e tudo mais. Masters of Scale, um podcast dele, que ele fez o livro Masters of Scale fazendo a mesma coisa, pegando capítulos curtos de 2 páginas, tirando os principais aprendizados dos episódios. O twist dele é que no final de cada capítulo ele coloca uma opinião pessoal dele sobre aquele episódio. Né? E é um livro também. E aí esses livros, para mim, eu compro em hardcover, assim, sabe? Para deixar na estante até do meu estúdio, né? E eu acho que são grandes aprendizados. Eu pretendo fazer isso um dia. Então, tem uma nova... Eu não sei se você viu agora as pessoas fazendo livros das respostas de caixinhas de pergunta do Stories. Sim, que é isso aí também, né? Compilar, agrupar. Porque você sabe que... O Flávio Augusto fez um bem legal. O Thiago lançou um com o Joel, com o Flávio também, com o Perini. Mas aí é você, né, dando respostas e direcionando sua audiência. Então, compilado dos teus direcionamentos. Mas você sabe que tem um ponto que eu acho que é bem relevante, que alguns produtores de conteúdo falam, né? Se eu estou dando entrevista num podcast, ou fazendo conteúdo no meu Instagram, ou qualquer rede social, eu estou dando conhecimento de graça de forma desestruturada. Né? Quando você ordena e compila, aquilo tem um valor gigantesco. Entendeu? E é isso. Eu terminei de ler o How to Write Better Notes. É How to Write Better Notes, né? Que o Ricardo Gotti me deu. Sonk ou Sonke? Sonk Aren, né? Acho que é uma coisa assim. Cara, eu tô vidrado naquele negócio de compilar ideias. E você falando acho que é um pouco disso. Eu comecei a ler esse livro, comecei a me coçar em organização, a gente já vai chegar na produtividade. Na produtividade. Mas só para dar um spoiler aqui, saiu as 20 startups, as 100 startups do Pequenas Empresas Grandes Negócios, né? O ranking. Aí eu vi aquela informação, aí comecei a me coçar. Falei, deixa eu ver se eu consigo dados de todos os anos. Aí comecei a compilar, comecei a computar. Aí eu tenho algumas informações de empresas que a gente consulta em alguns birôs de dados. Comecei a tentar cruzar. Cara, um mundo de possibilidades. Daí cruzando com essa reflexão do Thiago de levantar toda a história do Primocast, dos sócios, das conversas com empreendedores. E agora entendendo que você também pensa nisso, né? Acho que é um caminho incrível, cara. Tô com muitas ideias na cabeça, inclusive de trazer isso para uma esfera de software. Depois eu te conto. Então, porque você vê, né? Só pode fazer isso quem teve a disciplina, a frequência, a resiliência de produzir muito conteúdo. Né? E esse é o grande desafio de quem quer criar um podcast, alguma coisa assim. Muita gente desiste, né, depois de uma temporada, ou depois de 20 episódios, 30, né? Porque não está tanto na essência da pessoa o tesão de querer fazer aquilo. Né? Faz pelo formato, ou pelo ganho que vai ter em cima disso, seja de autoridade ou o que for. Né? Mas eu acho que é uma maratona. Né? E quando você percorre a maratona, o benefício é, cara, você tem um inventário tão grande que você pode fazer tanta coisa com isso, fora que isso não deixa de ser uma auto-mentoria, né? Que você foi aprendendo a cada conversa. Com certeza, né? Com certeza. E tem um podcast assim que você se lembra nessa história toda? Tirando o meu, obviamente, acho que foi muito marcante na tua vida. Sim. Não tô brincando. Revejo toda semana. Que você falou, não acredito que eu tô sentado com esse cara. Ou, eventualmente, uma história. Eu queria que você me trouxesse um case, assim, que você fala... Puxa vida, tem tantos... Olha, eu vou dizer assim, algumas curiosidades sobre gravar 200 e tantos episódios, né, ao longo da minha vida. Em 200 e tantos episódios, só um não foi pro ar, porque o convidado daquela ocasião, no Mind Arena, acho que 2015, usou o podcast para falar muito mal da empresa que ou havia adquirido e tinha dado muito errado a aquisição. E aí eu olhei pro Miguel, meu co-host, e falei, cara, esse episódio não dá pra subir não, que foi um massacre do cara. Você tem ele guardado? Acho que devo ter os arquivos, mas a gente não subiu. Uma vez só. Não teve nenhum episódio que eu senti desconforto, né? E pelo contrário, eu acho que aí por conta talvez da técnica, porque de novo, né? A musculatura vai sendo exercitada, você deve perceber isso, que você vai melhorando a cada episódio. Vai ficando cada vez mais natural.
né, a condução. Agora, putz, eu peguei histórias, assim, tipo, Geraldo Rufino foi um dos primeiros que foram entrevistados por mim, assim, sabe? E eu ouvi aquela história, né, do cara que quebrou tantas vezes e levantou e tudo mais, muito antes dele ter falado da história dele em público, que veio depois, né? Então, isso 10 anos atrás, sei lá eu. Então, marcou muito. O Rony é um cara que eu gosto muito porque é um cara que transpira a cultura que a reserva virou, que depois foi adquirida, né? Enfim, pelo Grupo Arezzo. Mas ele, já naquela época, acho que foi 2014 ou 2015, quando eu entrevistei. Na verdade, eu conheço ele desde 2011, no segundo ano da reserva, por amigos em comum. E quando eu entrevistei ele, já estava claro nesse caminho que a empresa ia se tornar e tudo mais, sabe? E hoje ele é uma figura muito mais pública do que era naquela época, né? Eu vou assistir esse episódio. Inspiradorzaço. O Gui Telles, primeiro country manager da Uber no Brasil, quando a Uber começou a operação 2 meses ou 3 meses depois que a Uber começou a operação no Brasil, que foi depois da Copa de 2014 no Brasil, a Uber abriu as portas aqui, né? Começou a operar. A gente tinha até então Easy Taxi 99, e aí a Uber chegou. E o Gui, um menino brilhante, né? Que tinha passado pelo Peixe Urbano e tudo mais, e fez Stanford e tal, e virou o cara de confiança do Travis Kalanick no Brasil, né? E ele falava, cara, ninguém pode saber quem eu sou quando eu estou circulando, né? E eu nunca divulgo a minha agenda em nenhum lugar, porque eu posso correr risco de vida. Porque na época que o Uber começou, os taxistas queria a cabeça da queriam a cabeça e detonavam os carros, né? De quem era motorista de Uber, né? Hoje, anos depois, já faz parte da cultura, né? De transporte urbano, mas na época era uma guerra. Guerra. Era uma guerra. E era muito curioso. E aí você via que o cara, o Gui Telles, ele tinha sangue no olho, cara. Que o desafio não era técnico. O desafio era o cara ter um estômago de aço para aguentar essa pressão, para fazer o mercado crescer. E isso é a história do Travis, né? Uhum. Ele enfrentou mercados diferentes antes de criar o Uber como empreendedor. Né? Ele criou um dos primeiros sistemas de compartilhamento de arquivo de música pré-Napster e enfrentou toda a indústria fonográfica e foi processado e foi à falência. E aí ele, não obstante, quis inovar no mercado de transporte. Né? Então é muito mais sobre o estômago do que sobre qualquer outra coisa. Né? Não sabia dessa história dele, não. Tem uma biografia dele? Tem a série, né? Super Pumped, né? Super Pumped. Teve uma safra de séries sobre esses founders de empresas icônicas, desde We Crashed, para falar de WeWork, que está na Apple TV Plus, né? Até The Dropout, né? Que é da fundadora da Theranos, né? A Elizabeth Holmes, que foi condenada a crime e tudo mais. E tem o Super Pumped, que eu não sei se é Paramount Plus que é a história da Uber. A história do Travis Kalanick. Meu, você já parou pra pensar em fazer alguma conexão das conversas suas com o que tá acontecendo hoje com esses caras, de algum modo? Porque me chamou essa atenção, né? Você falou, se você pega o Rony, você ouve, ele transpirava a cultura do que e dava pra ver mas dava pra ver o que viria a ser a reserva. Mas óbvio, a gente olhando o que a reserva é hoje. Sim. Com certeza deve ter cenários onde tinha um desenho que não acabou não acontecendo. Sim. Tentar cruzar essas conexões deve ser interessante também. E tem pessoas que passaram pelo Main Arena lá 10 anos atrás, ou sei lá, X anos atrás, e que eu trouxe de volta para o meu podcast atual, sabe? Para revisitar, exemplo, Eric Santos da RD. O Eric Santos, lenda. Eu entrevistei ele antes dele iniciar a RD, quando ele ainda tinha um outro negócio, que ele era meu fornecedor, e aí a gente estava batendo um papo sobre Lean Startup em 2010, um dos primeiros episódios do Main Arena, né? Muito amador. 2010, Lean Startup. 2010, Clássico. falando de Lean Startup com Eric Santos, e foi quando ele começou a vislumbrar criar a RD. Aí depois pula 2014 ou 15, segundo RD Summit, ou terceiro RD Summit, no palco da RD Summit eu entrevistando ele, e agora, pré-exit, eu entrevistei ele em live remota 2021, porque ainda estava Covid e tudo mais. E agora, esse ano, eu entrevistei ele 2h30, ele falando sobre o exit e todos os bastidores de como as coisas se costuraram para TOTUS adquirir a RD, né? Então, assim, ele é um cara que eu entrevistei. E agora, na RD Summit, que me chamaram para entrevistar ele no live show, com transmissão ao vivo, né? Então, eu falei, vou colocar no meu LinkedIn que eu sou seu entrevistador pessoal.
Vou virar seu biógrafo daqui a pouco, eu falei para ele. Ele é um amigo pessoal, né? Legal. Mas assim, você vai acompanhando, né, a trajetória, né? De Muito algumas bom. pessoas. Eu já notei muita coisa aqui. Gi, acho que tem um bom documento aqui pra gente gerar de insights pra galera. Ô Léo, vamos entrar aqui no seu business, né? Vamos pensar nos dois business, Incuba, Pod Factory, mas vamos passar por Incuba primeiro, porque é onde a gente se conecta aqui com visão. Sim. Visão de tech. O que hoje você tem feito, né? Qual que é o core business da Incuba? Sim. Pod Factory já chega nela. Como que você apoia empresas e conta um pouco desse track record. São muitos prêmios, né, cara? Eu tava olhando. Contando a história da Incuba, a gente começou em 2009 como uma produtora digital, produzindo apps, sites e tudo mais para grandes agências de publicidade, porque vinha do meu core, que é de entender de tecnologia, software, sistemas e tudo mais, né? Então começou com um negócio meio boutique e a gente começou a fazer os sites de campanhas que começaram a ganhar prêmios pelo mundo, né? Então a gente fez o site na época, em 2012, para a última, The Last Kombi, que foi um site que contava a história de vários donos de Kombi, na última edição da Kombi fabricada naquela ocasião, e isso ganhou o Prêmio Cannes como o melhor uso de User-Generated Contents da época, né, que é o conteúdo do usuário dentro de de uma campanha, através de histórias, 2013, os prêmios. Já falava em User-Generated Content? Já. E o Mas projeto vai ser começo. Pioneiro. Pioneiro de novo, né? Essa foi a sacada, né? Como que eu uso o UGC dentro de uma campanha de uma grande marca que tem grandes histórias, né? E isso ganhou prêmio. Então, isso é uma ideia, né? Então, a gente começou fazendo sites e aplicativos para grandes agências, com grandes histórias a serem contadas, levando inovação através de tecnologia numa época, em 2009, que o digital, o marketing digital e o uso das novas tecnologias não é o que é hoje. É pré-redes... Facebook começou em 2004, né? Então a gente estava no início das redes sociais, né? Ainda muito site. Quando você fundou mesmo? 2009. 2009, né? 2009 era ali, eu acho que... Talvez já para Orkut. Orkut foi 2004. Não, mas eu uso Orkut até hoje. Não, acho que até 2007, talvez. Sim, 2007, 2008. Depois começou a desmontar, né? Daí o Face já avançou. Era na ascensão das redes sociais ainda. Então, 2009 era início de App Store, para você começar a ter aplicativo de marca, né? Porque quando surgiu os smartphones, a partir de iPhone em 2007... não tinha App Store ainda, era só aplicativo nativo Apple, né? Sim. O marketplace de aplicativos e marcas fazerem aplicativos veio em 2010 em diante. Enfim, e daí a gente começou, por conta da minha proficiência em tecnologia, na intersecção do marketing e comunicação. Tá? Então essa era a premissa, a gente produzia tecnologia nessa intersecção do marketing e comunicação, trazendo inovação para as marcas, né? Daí a gente começou a ganhar muito prêmio, 15 mais ou menos naquela época, nos primeiros 4 anos da empresa, 4, 5 anos, e as grandes marcas começaram a procurar a Incuba como produtora digital para produzir diretamente conosco. Então Nestlé, Unilever, Diageo e grandes multinacionais, a gente começou a atender grandes marcas e a gente foi aos poucos nos tornando uma agência full digital, que além de produzir, criava conteúdo, executava mídia, performance, CRM, data, e a gente virou uma full digital, né? Mas a visão, por conta aí vem esse meu stack da experiência de ter vindo desde o hardware, eu fui enxergando que o digital ele estava transformando não só marketing e comunicação, mas estava transversalmente transformando as companhias como um todo, o que veio a ser chamado depois de transformação digital, né, como um movimento, né, de como você usa tech para empresas tech-enabled, né? Então, como empresas tradicionais usavam tecnologia para transformar suas culturas e se tornar empresas mais ágeis, mais inovadoras e tudo mais. E eu fui identificando que isso começa na transformação da cultura da empresa, colocando tecnologia como parte da educação do time, né? Então, a Incuba hoje é uma mistura de... Eu falo que a minha visão de muito tempo era o que a Accenture Digital fez, né? A Accenture Interactive, no caso, né? Que é você ter uma prática de negócios
Só que o meu caso era para o middle market, né? Então, a prática de negócios, a parte de marketing e comunicação e a parte de consulting e educação. Então, a gente faz essas 3 esferas em algumas marcas, como a BIC, fabricante de canetas. A gente tem uma trilha de educação e conteúdo andando com senior management. A gente cuida de toda a conta de marketing digital de toda a empresa Brasil, né? E a gente tem uma trilha de e-commerce, CRM e data. Entendeu? Então, Legal. Digital Business, Marketing Communications, Educação, Transformação Digital na base. Você sabe que eu era da Interactive, né? Sim, Te sei, contei. claro, pô, por isso que eu tô falando. Eu passei pela transição, né? Quando a Interactive veio pro Brasil. Sim, hoje é Song, né? Hoje é Sim. Song. Sim. Accenture Song. Então, a minha visão do que foi virando meu negócio, né? É essa mistura de agência e consultoria, trabalhando transformação digital de empresas middle market. E eu falo BIC como middle market, né? Que eu tô falando de uma faixa X de investimento, né? Ano. Cara, pensando nas pequenas empresas que nos seguem, Sim. e até de setores menos digitalizados. A pergunta que sempre me vem é se tem que contratar time tech, mas existe realmente uma falta de entendimento mercadológico, que é um pouco, para nós isso aqui que a gente está falando é o nosso dia a dia. Para o cara é tudo muito longe, ele delega 100% daquilo para uma agência, geralmente péssima. E não tem os conceitos para saber Não o que tem os cobrar ou conceitos. medir, né? O que você diria? Assim, mensagem clara para um founder de uma pequena, média empresa que não está em grandes centros e que se sente extremamente afastado e com medo da tecnologia. Eu acho assim, tecnologia, conteúdo, mídia digital, tudo isso permeia qualquer tipo de negócio, né? Eu acredito muito naquela frase do Mark Andreessen, em 2011, que ele fala software is eating the world, né? Então, software está engolindo o mundo, significando que toda empresa vai ter um componente de tecnologia, qualquer empresa vai ter um componente de tecnologia no seu negócio, né? Enfim, em qualquer segmento. Então, mas quando você vai para um pequeno, médio negócio, né? Eu acho que está muito mais na capacitação, né, dos líderes, dos founders, né, dos executivos principais, mas vamos falar de um pequeno negócio, né, do fundador, ele tem que dominar os conceitos, né, porque ele não vai conseguir, provavelmente, internalizar, né, se ele tem uma pequena empresa de varejo, sei lá, qualquer negócio que não é tech primariamente, a falta de domínio de conceito vai fazer contratar errado, terceirizar errado, né? E não saber nem o que está pedindo e nem o que cobrar, né? Então, eu acho que a capacitação dos executivos, e daí você vem, né, com conhecimentos avançados de negócios, de gestão, de tecnologia, como o que você faz aqui, né, no Equity Mais, né? Você está capacitando, né, empresários, empreendedores, através de um stack de conhecimentos de gestão e tecnologia, para que eles consigam executar e contratar e saber o que pedir, né? Mas é um desafio para mim, por isso que eu joguei essa bomba para você. Eu joguei de volta para você. Porque um dos principais problemas na esteira do Equity Mais é o nivelamento da turma. Então, eu já precisei estar num lugar de explicar o básico do básico de conceitos, e aí eu tomei detratores que achavam aquilo muito básico, que eu precisei ir, como é multissetorial, a gente passa por um crivo de avaliação, de qualificação, mas às vezes escapa. E eu também já sofri com o lado contrário, de estar muito puxado, volta, né? Então é sempre um exercício. Acho que a grande dor do mercado de imersões é esse. Mas eu fiz um treinamento errado, me jogaram num treinamento errado na época da Accenture. Você conhece a Camila Schutt? Não. Cara, uma das grandes vozes aí de tecnologia, né, da nova geração, uma moça muito forte. E ela tinha um curso eu fiz em 2012, 2013, que era Tech for Non-Techs. Só que era para Senior Management. Então, o conceito de cloud lá atrás, que era cloud, e a Accenture me jogou nesse treinamento errado. Eu era de arquitetura e me jogaram lá que era uma galera de business. Eu dava conceito de IoT, conceito de cloud. Para você era muito básico. Foi muito legal o treinamento. E eu falo com a Camila até hoje. Chamava Mastertech a empresa dela. Cara, ela não existe mais, eu acho. Não, acho que ela tá tocando a Mastertech ainda. Falei, cara, não existe mais seu curso. Você ainda faz isso? Encontrei ela recentemente. Eu falei, esse especificamente não. Eu fazia em company.
mas acho que esse lugar de habilitar a galera, o CEO para tecnologia, e você foi cirúrgico, porque não é sobre o cara dominar tecnologia, é evitar contratações erradas, vai gastar muito dinheiro nisso. Tem que saber nisso. o conceito e ter horizontalidade. Tem que ser um generalista em conceito. Em conceito. Exato. Eu estive ontem falando com um empreendedor, o cara tem uma rede de escolas aqui em São Paulo, contratou uma rede de marketing, tá pagando 18k PJ para rede de marketing, é uma bela grana ali. Sim. E eu falei, cara, quantos leads você captou ontem? Aí ele abriu o WhatsApp da conversa dos dois, aí tinha lá, ontem, 7. Aí, todo dia de manhã ela manda, ontem, 6. Eu falei, mas pelo amor de Deus, você não está comparando semana contra semana? Você não está comparando origem? Você não custo de CPN? Sim. O que é isso que você está falando? E qualificação você está convertendo também, né? Em venda. Né? Então existe esse lugar de contratação, o CEO que não tem esse nível o fundador que não tem esse nível de conhecimento, ele delarga, ele contrata com sentimento de larga e toma um tombo danado, né? Sim, tem muita gente ganhando dinheiro na ignorância alheia, eu acho, né? Em todos os setores, sabe? Então, eu acho que esse desafio de você fazer o assessment, a análise, a avaliação do ponto de maturidade do empreendedor, do empresário que contrata equity mais, enfim, e como que você, e aí para onde você joga, né? No Exato. básico, no intermédio avançado e por aí vai, né? Exato. Conectando aqui, voltando aqui para podcasts um pouco, o que é a Podfactory hoje? Traz esse conceito para a galera, que eu já vou entrar em tendências de digital aqui com você. Eu quero ver tua visão sobre algumas coisas. Vamos lá. 2020, no auge da primeira fase da pandemia, 30 de junho de 2020, eu voltei a fazer um podcast que virou Talks by Léo. Despretensiosamente, como sempre é o início de projetos que viram longevos, né? Fazendo uma entrevista com uma amiga, Ana Júlia Guirello, que na época era General Manager do streaming do Telecine. Depois ela virou vice-presidente da HBO Max, logo em seguida. E a gente fez uma live no Instagram, porque a gente estava naquele auge do confinamento, né? Todo mundo achava que sair na rua ia morrer de Covid, né? E a gente fez uma live no Instagram, eu salvei a live, teve uma boa audiência, eu falei, cara, acendeu aqui uma fagulha de voltar. E aí comecei toda semana a fazer essa live. E que depois dessas lives a gente fez o download, reeditou para ficar no YouTube, tirou o áudio, jogou no Spotify e tal. E virou Talks by Léo, que é o meu podcast, que agora tá indo pro episódio 120. 3 anos depois, 2023, né? Comecei em 2020. O Marcelo Toledo, que é um amigo desde 2010, mais ou menos, então 13 anos de amizade, por coisas de serendipidade, como a gente se conheceu, pelo Twitter, inclusive, quando ele era CTO da Vex. E ele tem o Excepcionais, que é o podcast dele, que ele estava gravando num estúdio dentro da casa dele, e ele falou, e meu amigo, né, me entrevistou, inclusive, eu entrevistei ele, falou, Léo, vamos montar um estúdio para a gente produzir os nossos conteúdos? Isso foi o princípio da Podfactory, né? E aí a gente montou um estúdio com uma cenografia, aí a gente começou a pesquisar o que o Logan Paul, youtuber, estava fazendo nos Estados Unidos como cenografia, então o que tinha de mais moderno. Então a gente modelou, obviamente, os equipamentos, né, do estado da arte, né, então um pouco do que tem aqui e tal, parecido. Só que a gente fez uma cenografia diferente, né, com uma mesa em V, enfim, porque a gente viu as referências, contratou uma empresa que faz cenografia para Netflix, para Amazon e tudo mais, fez um projeto inovador, e começamos a produzir nosso podcast. E daí, naquela época, a Podfactory estava pronta no final de 2021, a gente abriu oficialmente em janeiro de 2022. Tá? Vai fazer 2 anos agora. E em 2 anos, o mercado de produção de conteúdo digital avançou muito rápido. O que eu quero dizer? A gente estava saindo da pandemia, a gente estava na época da vacinação acontecendo e tudo mais, e quando a gente começou a produzir o nosso podcast, muitas startups que a gente começou a descobrir que era o nosso ICP, né, começou a procurar a gente, o Toledo é mentor do G4, inclusive, e falar, cara, dá para gravar no seu estúdio? A gente falou, acho que a gente tem um negócio na mão, né? E aí a gente começou a pensar em ter um estúdio tech-enabled, né, num modelo de negócio diferente, de autosserviço e tudo mais, para agendamento, pagamento e tal,
e foi modelando para virar o que virou a Pod Factory. Eu criei o nome da marca, eu veio uma ideia, registramos, criamos identidade visual e tá aí virando o que tá virando, né? Com um aplicativo, e a gente tem uma visão de virar um lugar meio que... Não vou falar one-stop shop, porque não é isso, mas o lugar para produção de conteúdo B2B digital, não só podcasts, né? Então, por exemplo, tem fundo de Venture Capital, que eu não posso falar o nome por NDA, que usa a Pod Factory para fazer transmissão de resultado de quarter para os limited partners, fazendo live privada. Legal, né? legal. Então virou um business que tá lá rodando e tá escalando. Olha que legal, gente. Olha que visionário esse cara. Vocês entenderam porque eu comecei falando que era um cara para vocês modelarem, primeiro ponto. E segundo, que era para fazer vocês, de alguma forma, dar uma chacoalhada aí, se colocarem em movimento, né? Pensar, olha a mentalidade de crescimento do cara. Além de ser tocar as iniciativas, ser um first mover em podcasts, ele descobriu o negócio. E eu estive lá, cara, foi impressionante. A experiência, né, eu fui como um convidado, não como um cliente, mas eu sei que a experiência do cliente também é muito legal, né? Toda tech-enabled, como você mencionou, né? Quando a gente diz tech-enabled, é tecnologia embarcada com self-service para você buscar horário e etc. Usufruir dessa experiência. Pós-produção também, de conectar em aplicativos, etc. E ela fica num grande centro de São Paulo, num prédio super, né, comercial, com muitas empresas em volta. Inclusive, acho que no seu prédio tem várias startups, né? Você mencionou. Tem várias, E vira um business, né? Se você parar para pensar, vira um business de escala até. Por que não replicar esse modelo em... Qual é a tese? E aí a tese ela veio depois. Que a gente descobriu que a gente estava num lugar onde no mesmo condomínio empresarial tem, sei lá, 300 empresas em várias torres, no mesmo condomínio empresarial. Então, portanto, o meu mercado é endereçável para ser... E aí a gente descobriu que você ser um estúdio com a conveniência que eu ofereço virou como se fosse a academia do prédio. No sentido de... Eu tô lá, numa distância de um elevador ou de mudar de uma torre para outra do mesmo condomínio, as empresas estão lá, então é só... Os meus canais de aquisição, pensando no meu funil de vendas, é muito geolocalizado, então eletromídia, né, entendeu? Então eu faço mídia geolocalizada, eu construo marca, né, e atraio o cliente, meu CAC e o meu LTV tá bem calculado lá, e a gente já sabe como escalar esse negócio em outros centros comerciais. E é só o começo, irmão. Sim. Porque agora o que tem de executivo, founder indo pro front, aí é uma academia mesmo. O cara tem que gravar. Eu tenho que gravar um monte de conteúdo de final de semana. Eu venho pra cá gravar. Sim. Se eu vou viajar pra Londrina, eu chego lá, tem uma Pod Factory. Sim. E a ideia é Smart Fit, né? Plano Black. Você compra crédito e usa qualquer estúdio em qualquer lugar, entendeu? Então... Tu é visionário, hein, meu? E o que uma Smart Fit fez para estúdio, bom. O que uma Smart Fit fez para academia, a gente quer fazer para estúdio, né? Dessa conveniência de escala e tudo mais. É isso. E esse é um plano para 2024 já começar? Já tá rolando, já tem os projetos, já tem tudo. Já tá modelado. Tá modelado já a escalabilidade. Vamos testar, né? Vamos ver se... Depois você me conta quais as primeiras regiões aí, para quando eu tiver nas cidades eu já vou ser um heavy user aí da... Tem aqui Primo Studios que pode virar meu concorrente. Não conta ideia. Não, se o Kaique montar isso, fala, Kaique, essa não, cara. Não. Acho que o Primo Studios está caminhando para uma boutique de serviços, né? De prestação de consultoria e tal. Mas aqui não tem nem espaço. Né? Isso aqui, fala aí, John. Você tem... Espaço vocês compram. Isso não é problema para vocês. Mas aqui tá difícil conseguir uma hora, né? Tá difícil conseguir. Muito bom. Legal. E ô Léo, como que você... Que eu sei que é uma pauta que você gosta muito. O que você usa de ferramentas para não é só para produtividade, mas para ideação? Qual que é a tua stack? Você usa Miro para desenhar roadmaps, soluções? Você é mais Google ou mais Microsoft para stack suite de e-mails e comunicadores? Dá um raio-x aí, porque nossos stacks hoje já são grandes, né? Deve ter o quê? Eu vou fechando meus aplicativos aqui muito rapidamente. Em 1 hora que eu fecho tudo, já abro uns 30. Então eu percebo que aqui, olhando meus indicadores do iPhone, os apps que eu uso, você até me fez essa pergunta, né? Você falou, qual um app indispensável, né? Acho que você faz, né? E não óbvio. E não óbvio. Eu falei chess.com, lembra?
Chess.com, e você falou Sleep alguma coisa de Cycle. Atlassian também, né? A gente falou sobre Atlassian, Eu falei né? Sleep Cycle. Falou também, é. Né, Que daí aí é um outro stack, que é de life hacks Life e Hacks, de Biohacks. e biohacks, né? Exato. Total. É. Mas eu tô mais interessado nesse momento em gestão e ideação, Uhum. para depois a gente entrar em produtividade. Cara, gestão e ideação, ó, não é muito decepcionante eu falar, porque eu acho que o primeiro ponto, o ponto de partida de ideação é como se toma notas, onde que você represa ideias e pensamentos. Aham. E daí, se é papel, se é Evernote, Notion, Obsidian, qualquer ferramenta de captura de informação, acho que a primeira coisa é você capturar e depois saber como você localiza rápido para você criar as interconexões, né? Metadados, né? Igual no livro falam, né? Que pode ser no papel ou num software. Então, a primeira é captura, é usar a metodologia que lá atrás seria GTD, de tirar tudo da cabeça e aprisionar o pensamento para você não ter que ficar lembrando de coisas. Isso é muito importante. Gente, para quem não conhece GTD que a gente está falando aqui, é o Get Things Done. Eu tenho problema para falar o things. Mas é ter as coisas bem executadas, né? Fazer as coisas ao fim do dia. É um método muito legal do Daniel Allen, né? David Allen. David Allen. E é bom falar em português que o livro é A Arte de Fazer Acontecer. David Allen, A Arte de Fazer Acontecer. É que eu li há muito tempo, eu tenho problemas de memória. Vocês já viram que o Léo é uma máquina, né? O cara sabe o nome de todo mundo, o nome de todas as empresas. Eu pego os conceitos e os nomes eu não guardo tanto. Mas é um método muito legal de captura de ideia, execução de follow-up, agendamento, para tirar as coisas da cabeça, fazer as coisas acontecer mesmo, só para trazer a galera para a mesma página do GTD, que acho que é um método muito importante para vocês conhecerem, estudarem. Porque eu acho que tudo começa, antes de falar da gestão, qual é o seu OS pessoal, né? Qual é o seu sistema operacional de como você opera no dia a dia para ser produtivo, né? E produtividade não pela produtividade para fazer mais, né? Mas para você conseguir também liberar tempo para ter qualidade de vida. Mas voltando, primeiro a anotação, né? E eu uso Evernote até hoje para isso, tá? E daí, esse é o meu ponto de partida. Nosso querido elefantinho que era verde virou preto agora, né? Elefantinho, que por um momento quase morreu, e aí agora tá se revitalizando e estão fazendo updates constantes, tá ficando cada vez mais rápido a ferramenta. Quase morreu? Quase, porque na transição do Phil Libin, que é o fundador, que começou em 2007, se não me engano, eu fui um dos primeiros usuários de Evernote. Eu também. 2007, 2008 comecei a usar, porque o Tim Ferriss indicou na época. Não sei se ele foi angel investor, não tenho certeza. Mas enfim, quando o Founder saiu, 2015, alguma coisa do tipo, a ferramenta ficou meio largada para quem assumiu e começou a bugar muito, duplicidade de nota, porque ele depende muito da sincronização para você acessar do celular, do notebook, enfim, né, de app. Eu vivi essa época. Quando a Evernote começou a dar esses problemas. Começou a bugar, eu ficar saí. lento, dar problema e tal, né? Eu saí. E eu continuei muito pela preguiça de mudar de ferramenta, porque já tinha muita coisa armazenada em mais de 7 anos, sei lá eu. E continuei e me dei bem, porque agora a ferramenta voltou para o que eu faço, né? Que é a anotação, e você ter tudo num lugar para busca rápida, voltou a ficar bom. Tá? Legal. E aí, nesse meio tempo, né, nos últimos anos, veio todo esse movimento do pessoal usando Notion, né? Que é uma ferramenta muito mais poderosa, mas que eu não fiz a migração e tudo mais. Como que eu gosto, eu uso muito papel para fazer mind map, eu gosto de escrever à mão, desenhar lousa, projetos, parede, quadro branco, enfim, papel mesmo. Eu tenho N tipos de cadernos no meu workstation em casa, no meu home office, em todo lugar eu tenho algum caderno e caneta e tudo mais. E o meu stack para produção e gestão hoje, pelo menos corporativo, eu uso muito Slack para comunicação, ClickUp para gestão de projetos e Google Workspace como drive e colaboração, né? E aí eu que venho de uma cultura corporativa, apesar de ter sempre empreendido, mas eu venho de muito licença Microsoft, eu venho da época de usar Exchange, com Outlook, né, com SharePoint e tudo mais, né? Como a evolução da colaboração corporativa, hoje eu uso basicamente Google como plataforma, cara. Por que ClickUp? Faz tempo que vocês usam ClickUp? Faz 2 anos, talvez. Lembra o que era antes? Cara, antes a gente estava usando... Puta, eu tenho que lembrar. Run It, talvez. Para gestão de tarefa e projeto.
A galera usa Asana. Mas por que ClickUp? Porque na época a gente precisava de uma ferramenta de gestão de projetos que eu pudesse fazer toda a parte de Gantt para o meu time de GPs, mensuração de recurso, timesheet para fazer fechamento, porque não deixa de ser uma empresa... Ele tem timesheet? Tem timesheet poderosíssimo. Interessante. Para cruzar com timesheet, né? E eu ter toda uma parte de colaboração para a parte de documentação de projetos atrelados aos recursos e tudo mais. As tarefas, as tasks atribuídas ao time estão lá. Associadas a cronogramas, associadas a timesheet para fazer o fechamento, para a gente analisar a produtividade do business, né? Então, por isso. Eu ainda tô... já falei isso para você também, mas em determinado momento da vida eu percebi que eu estudava mais sobre produtividade do que muita coisa e eu acabava sendo menos produtivo. Sim, né? sim. Porque você fica obsessivo em aprender mais e acaba não aplicando, às vezes. Essa procura insana. E depois que eu li o livro, eu voltei com esse gatilho. Acho que tem um ponto de equilíbrio, né? Tem, mas cara, eu comecei a olhar pro meu Notion e falei, tá tudo desorganizado. Já assisti mais de 15 vídeos de formas diferentes de organizar eu não lembro o nome, Zetteltasking. É um método Zetteltasking, uma coisa assim. Zettelkasten. E aí comecei a reformular tudo, e aí eu preciso encontrar um caminho para armazenar as minhas notas temporárias. Aí agora tá um bololô, cara. Mas eu tô chegando lá. Mas acaba virando um imã de curiosidade do nosso perfil. A gente gosta de ficar polindo, né, método, processo e tudo mais, que às vezes fica improdutivo, porque a gente aloca mais tempo. E aí, às vezes, tem que dar um passo atrás e lembrar de Pareto, né? Onde é o 20% que vão dar 80% do resultado. Né? Mas eu sei onde que desandou. Eu conversei com o Rafael Kiso. Gravei essa semana com ele. Eu conversei... no meu podcast. Que legal. Eu conversei com o Kiso, ele me contou de uma ferramenta chamada Feedly. Você já ouviu falar? Será que foi isso que ele falou no episódio? Eu não lembro. Acho que não. Cara, e aí eu me apaixonei por aquele negócio. O Feedly, assim, você plota RSS feed. O Feedly. F-E-D-I-L-Y. Isso. Eu uso. Você usa. Então, daí minha vida começou a virar o Feedly. Porque daí eu me perdi, porque eu tinha minha forma de ler minhas newsletters, acompanharam no e-mail. Você usou como agregador, né? Para todos Usei como agregador, comecei a estar ali. E ali saíam vários insights. Só que de dentro do Feedly, eu falei, vou usar o Web Clipper do Notion para levar para o Notion. Aí não funcionou como eu gostaria. Aí agora encontrei... Olha o que eu estou fazendo, que louco. É ineficiente. Mas eu estou tirando o print screen e estou salvando no Quick Note do Notes da Apple. Que eu descobri que o Quick Note do Notes da Apple é feito para armazenagem de notas temporárias. Então, parte das minhas notas estão ali, parte das minhas notas estão no Notion. Eu preciso resolver enquanto eu não resolver isso, eu não vou sossegar. Porque o problema é, às vezes, você não saber onde você busca. Qual é a fonte... Né, única de dados. Por isso né? que você não saiu do Evernote, né, cara? Por isso, porque tá tudo lá, cara. Porque senão, tá aqui outra linha. Apesar de dia a dia, às vezes eu abro o Apple Notes, é muito bom, é muito levinho, é muito rápido. Muito rápido. Né? Então tem umas coisas perdidas ali. Tem, mas aí é aquela coisa meio draft, assim, sabe? Rascunho, né? Mas o Evernote é onde tá tudo. Você sofre com esse problema aí na tua empresa? Conta pra gente. Como você organiza suas ideias? Porque não tem como falar de produtividade se a gente não tiver um lugar pra gente descarregar essas coisas, né? Aqui no grupo, vocês discutem essas coisas, assim, como curiosidade de boas práticas individuais, de como cada um produz e tudo mais? Não de forma intencional, mas fiquei com vontade agora de falar, fazer uma conversa sobre fórum produtividade. Interno entre os heads e tudo mais. O que cada um faz, quais são as boas práticas, né? Mas eu acredito que muita gente patina nisso. Porque eu tomo por princípio que eu estudo muito sobre produtividade. Eu aplico muito, uso muita ferramenta. E eu não me sinto um cara completamente organizado. Mas as pessoas quem olha de fora acha que você é organizado pra caramba. Muito. Né? Outro dia, Bruno Stefani foi o diretor global de inovação da IB InBev, né? Bruno me mandou mensagem depois do seu podcast. Então, o cara... Eu indiquei pra ele o How to Take Notes. É verdade. Não. Na verdade, assim, ele viu a capa do livro, que eu fiz um stories, né, indicando. Aí ele comprou... Aí ele fez um stories que ele comprou agradecendo. Léo, obrigado pela dica. Aí deu 10 dias depois, ele me mandou um WhatsApp. Léo, que bosta esse livro. Odiei.
Ele não gostou, né? Eu falei, paciência, vou fazer o quê? Mas qual o ponto? Ele fala assim, você que é minha referência de produtividade, ele me mandou outro dia, né? O Bruno. Eu falei, cara, você tá viajando, se eu sou sua referência, você tá ferrado. Porque a gente se sente improdutivo, às vezes, né? A gente acha que falta muita coisa ainda para se organizar, né? O livro que a gente está falando aqui, pessoal, é Como Escrever Boas Notas. Um amigo em comum nosso plantou essa semente na nossa cabeça, que esse livro é resolver nosso problema de organização, que é o... Não, deixa a gente mais ansioso só. É o Ricardo Gotti, né, fundador da Conta Simples. E eu confesso que não achei um livro gostoso. Não, é chato pra caramba. Maçante pra caramba. Tem que pegar a sacada do método só. A sacada do método. Agora, a forma como é muito chato. Era melhor jogar num chat GPT e ele resumir pra gente em 10 bullets o que é útil. Concordo, cara. E eu fiz um esforço pra terminar ele, mas foi uma maratona, cara. As últimas 20 páginas ali, eu fiquei no sofá e falei, eu vou terminar esse livro, que eu quero ver se ele vai explicar. Porque ele não explica, né? Ele dá o conceito. Você chega no final, não é que ele não explica, ele não dá o exemplo. Isso. Ele fica falando os conceitos e não dá o exemplo. Isso. Eu vai. Não, terminou o livro, não Se o tinha Bruno exemplo. assistir esse episódio e chegar até aqui, ele vai falar, perdi X horas do meu tempo, entre aspas. Né? Não, Bruno, foi muito legal. Eu conheço o Bruno que a gente dividiu um palco, te falei no Recorrência da Vind 2000 e... Brilhante. Bolinha. Preciso marcar um papo com ele, gosto muito dele também. Léo, estamos caminhando aqui para a parte final. Você percebeu que eu fiz o podcast muito parecido como você fez comigo? Sim, do origens, a condução, vida profissional, aprendizados pessoais. Foi Sim. intencional, tá? Foi intencional. Essa porque, fala é minha, hein? A ideia... Até fala, o cara copia, né? Porque a gente tá falando sobre modelar uma pessoa, né? Uhum. E eu acho que você é um cara muito... Você modela várias pessoas. O nosso papo aqui foi muito inspirado nisso, né? Ver as pessoas que você escuta, o que você lê, como você pensa, a sua história. Esse monte de podcast que você gravou de insights. E eu tomei essa... A Gi tá aqui de prova, né? Chegou hoje de manhã, a Gi falou que você tinha mandado mensagem perguntando um pouco sobre roteiro e tal. Sim. A Gi falou, não, é freestyle. Sim. Ele vai tranquilo. Eu falei, não, eu vou montar um roteiro. Eu vou fazer a experiência do Léo ser diferente aqui. Ajudou? Ajudou muito. Isso muda. Eu consegui extrair muita coisa de você que eu gostaria, cara. Muito legal. Eu acho que o roteiro, o freestyle, assim, acho que o roteiro, ele traz a liberdade de você descobrir coisas que talvez o freestyle não levaria. O importante do roteiro é não se prender a ele. O que eu aprendi sobre entrevistar em podcast no meu caso, o meu método eu me preparo, eu estudo, eu olho algumas entrevistas para entender a vibe da pessoa, a energia, como a pessoa é, né, para já me conectar nisso, estudo a história, vejo coisas recentes e monto meu roteiro. Beleza. Só que na hora H, eu tenho meu roteiro lá, só que eu faço meu exercício e daí vou para a Índia, no caso de tentar estar presente, né? Eu tento ficar prestando atenção na minha respiração o tempo todo numa gravação para estar o mais conectado possível com a pessoa. Então, qual é o meu exercício? Não tirar os olhos da pessoa, controlar a minha respiração e ir dançando conforme a energia e o papo fluindo e tendo o meu roteiro como ponto de apoio para voltar se eu quiser explorar algum tema que não rendeu. Se algum tema não rendeu, eu passo para outro, né? E aí você vai improvisando em cima disso. Muito bom, muito bom. E o pessoal não te interrompe lá na gravação, né? Você viu que hoje me deram uns sinais aqui, você percebeu? Não vi, eu fico tão imerso, cara. Me deram uns sinais falando que o meu cabelo tava meio zoado aqui no fone. No começo. E aí pegou no calcanhar de Aquiles aqui do cidadão, né? Aí eu aqui tentando arrumar, deve estar zoado até cabelo? agora. Tentei arrumar, se você voltar aí no episódio, você vai ver que eu mexi no fone e tal, e eu não consegui olhar. Eu percebi que teve uma hora que você olhou pro lado. Como eu te modelei... Era o cabelo? Era o cabelo. E como eu te modelei, eu modelei até nisso. Eu quero estar conectado, quero estar prestando atenção, olho no olho. E você sabe que o fone de ouvido, muita gente, quando eu vou entrevistar, fala, putz, precisa usar o fone mesmo, né? Às vezes as mulheres, por conta do cabelo, ou as mulheres, elas até aceitam, quando aceitam, putz, dá pra tirar uma foto pra eu ver como que eu tô com o fone, pra ver se o cabelo tá legal? Beleza. Acho que teve 1 ou 2 episódios na história inteira que foi sem fone. Mas por que o fone de ouvido no Talks by Léo? E o Joe Rogan fala isso.
O fone de ouvido deixa a pessoa mais imersa na conversa e menos distraída, pensa menos na notificação do celular e tudo mais. Então, se você está sem fone, eu estou falando aqui, a minha voz está indo daqui até aí, 1 metro de distância, tá? Com fone, eu estou falando aqui, eu estou entrando direto no seu ouvido. Então, você interrompe menos o outro, fica mais imerso na conversa, controla a altura da sua voz e tudo mais, né? E a imersão é diferente, na minha opinião. Com certeza. E é mais fácil você focar. Com certeza. E conta pra mim quais são os seus próximos passos aí. Você já contou um pouco na ótica de empreendedorismo, de Pod Factory, mas para onde você está olhando o mundo? O que você está olhando de tendência em tech? O que você tem lido? O que você tem ouvido? Me traz um recap aí do seu último mês, assim, do que você consumiu de visão para o ano que vem, para os próximos. Eu vou falar 2 coisas rápidas, né? Então, o que eu estou olhando para os meus negócios, né? Eu olho muito para essa minha, falando em termos de empreendedorismo tech, eu estou olhando muito para essa minha flywheel, né? Que é a Incuba como essa agência, que eu tenho essa visão de ser essa Accenture Interactive do middle market, né? Que eu acho que tem muito terreno aí para explorar e escalar. Então, esse é um lugar. A Pod Factory, ela vira esse negócio que a gente fala que quer ser a Smart Fit dos estúdios digitais, né? E o Léo, produtor de conteúdo, através do podcast, né? E através do podcast, eu vi que eu tenho virado, de certa forma, referência, porque, assim, por exemplo, o R&D Summit me chamou para entrevistar o CEO e o chairman, né? Então, assim, começa a virar essa pessoa que tem autoridade de saber que tem repertório, né, para falar de igual para igual e trocar com qualquer founder, empreendedor de qualquer segmento, né? Então isso... Comunicador. Exato. Repertório. Nesse lado, Léo, produtor de conteúdo, através do podcast. Então, eu tive uma coluna na rádio, né, na Alpha FM, por quase 2 anos, uma coluna diária. A Alpha FM é a 2ª maior audiência de São Paulo, e eu falava todo dia, na hora do almoço, sobre tech, inovação, alguma noticiazinha do dia, algum pensamento meu e tudo mais, né? Então, tudo isso foi ajudando a construir essa autoridade no segmento, né? Então, essa flywheel, uma coisa ajuda a outra, né? Um pilar da flywheel constrói para outra, né? A autoridade para o negócio. Isso é muito negócio do podcast, né? Sim. Podcast é uma ferramenta no caso do empreendedor e seu negócio, um constrói autoridade para o outro, né? E olhando para o mercado como um todo, né? Cara, não tem como não falar sobre AI, né? E cada vez mais eu acho que o desenvolvimento dos executivos, empreendedores que não são de tech, né, aprenderem mais sobre isso, porque se AI está transformando, né, se tecnologia está transformando todo o negócio, o senior management ou o empreendedor num negócio menor dominar conceito se torna fundamental para conseguir navegar nos próximos anos, onde tudo vai mudar muito rápido. E quem estiver mais preparado vai conseguir navegar por isso, né? Com certeza. Você viu o que o Bill Gates falou ontem? Não, Chegou não vi. até você? Não. Ele publicou no Reddit dele lá, ele tem... Muito raro ele publicar, mas apareceu E quando publica tem que ver, né? São aquelas previsões dele, né? Ele tem previsões que acertou bem, visão sobre internet, visão sobre ads, né? Ads no digital, mas tem algumas coisas que ele já falou, algumas caquinhas. Mas é um visionário, né? Não tem como negar. É um grande cara. E ele disse o seguinte, bem polêmico. Ele escreveu um artigo em dupla no Medium, não lembro quem que é a pessoa que escreveu com ele, onde ele diz que os aplicativos não existirão mais em 5 anos. Uhum. Que, na verdade, o que vai ter são grandes interfaces plugando com AI, grandes integrações plugando com AI, e o aplicativo único vai ser o seu celular. Agora a gente tem os gadgets, né, surgindo por aí. Então foi muito legal que na mesma semana que... Eu não esqueci o nome do gadget que tá todo mundo falando. Human? Não sei. Não lembro. Sei. Mas é um gadget que é uma AI que você conversa e ele vai executando tudo para você. Bem pequenininho, que você pluga um bottom, que você pluga na roupa. Uhum. Tá todo mundo falando desse cara. E na mesma semana que nasce o gadget, entra o nosso querido Bill dizendo que os apps vão acabar. E aí ele até vai no limite de falar que não haverão mais trabalhos para desenvolvedores de software, ou quase nada. Aí eu fiz um Reels que tá bombando sobre esse assunto. Mencionei Vou ver. a discussão dele.
E aí virou polêmico o negócio. Mas o que ele queria dizer era isso. Não era que os aplicativos vão acabar. Mas que você vai ter uma interface única de comunicação, que você vai ter grandes backends, né? Plugando com integrações nativas direto nas soluções de LLM, né? E quando você fala de um nicho específico, por exemplo, né? Quando, não sei se foi o Banco Central, não sei quem falou, não vai ter mais app de banco. Você viu esse negócio? Por conta de Open Banking. Vi. Foi o Roberto Campos Neto que falou isso daí. Exato. Por causa do... Isso é o que... Tipo, é uma exemplificação simplória desse tema, né? E você acha que vão acabar os apps, Léo? Cara, Qual que é a tua visão para AI? Você sabe que teve AI é um tema recorrente que eu tenho trazido muitos pensadores, né, do tema lá no meu podcast, né? E eu acho uma coisa interessante, todo mundo consegue pensar o curto prazo e extrapolar um longuíssimo prazo, né, de que algumas profissões acabam, que tudo vai ser, né, AI vai ter um papel preponderante em tudo que a gente faz e tudo mais. O difícil é o médio prazo. O médio prazo é difícil você entender como que as coisas vão acontecer e uma coisa suceder a outra, em que ordem, em que velocidade, né? Mas o que eu acho, cara, assim, não acho que é fim dos apps, mas eu acho que a gente cada vez mais vai estar duplando com AI em todas as atividades, né, e descobrindo interfaces cada vez mais imersivas, né? Hoje a gente fala em interface chat, né, que é conversacional, mas daqui a pouco é a interface de AR, né, com realidade aumentada e tudo mais, e tudo com interferência de AI nas nossas decisões do dia a dia, né? Isso é um pouco óbvio que vai acontecer. A gente não sabe em quanto tempo, mas do jeito que exponencialmente as coisas estão andando rápido, talvez mais rápido do que a gente imagina, né? E por isso, minha última newsletter dessa semana, o título era assim: ando devagar porque já tive pressa e porque já me ferrei demais. Tem um lado poético músico aí, né, nessa frase. Né? Sempre tem. Mas é uma reflexão sobre... Eu ando meio low, assim, para tecnologia, no sentido de que tô fugindo um pouco das hypes, porque o aprimorador tá muito rápido, né? Então, você aprimorar tá muito rápido. Eu, conversando com um amigo semana passada, o cara montou um time de 8 pessoas para montar um builder, né? Um assistente em cima do GPT, enriquecendo o GPT, com foco em educação. Mas foram 8 devs trabalhando 5 meses nessa estrutura, conexão com as plataformas dele. Quase que a digitalização dos gurus. Né? Você enriquece o modelo ali com dados, é como se estivesse conversando com a gente, que é a pessoa X, Y, Z. Investiu uma grana, porque teve que adaptar a plataforma, construir as camadas em cima do GPT. Aí vai a OpenAI, semana passada, dona do GPT. Lança o Marketplace. Lança o GPT Builder. Sim. Que com 3 cliques você monta um voice, sobe seus CSVs, faz as integrações que você quiser. Esse amigo me mandou uma mensagem e falou: não acredito, cara. Então eu ando meio low nesse sentido. É quase slow. Eu ando meio slow, esperando as coisas acontecerem, tateando tudo, lendo sobre tudo, mas sem fazer nenhum movimento brusco, sabe? Se você deixasse só o seu lado CTO, né, querer olhar tudo que está na crista da onda, na velocidade que as coisas estão, né, é terrível, né? Muito... Então você se olha mais com CEO agora. Total. E olhar mais para pessoas, né, para cultura. Né? Tem um indicador que eu acompanho muito que é o software waste, né, o lixo do software. Então são quantos softwares vão para o lixo construídos ou quanto você investiu em ferramentas e não usou. E é um indicador que anda próximo de 50% da produção de software do mundo já está beirando, vai para o lixo. E eu acho que agora vai começar a aumentar ainda mais. Exato. Porque a gente vai começar a construir coisas. Eu vi também recentemente, tô na minha fase low code, no code também. Eu vi o evento da Bubble. Sim. O que esses caras estão fazendo já com low code, no code. E tem uma frase do CTO deles que foi muito marcante para mim. Ele falou assim: não existe razão nenhuma para que low code, no code seja mais lento que código nativo. Não existe razão. Então, a mensagem por trás daquilo é que assim, nós seremos infinitamente mais rápidos que... Lógico, código nativo, o ponto dele é desenvolvimento nativo em linguagens, né, não low code, não
Foi muito legal. Então eu ando nossos meio slow. Os nossos apps lá na Pod Factory, a gente tá fazendo em Airtable com Glide. Legal. Muito bom, né? Rápido. Rápido para fazer, né? E eu não podia deixar de te perguntar uma coisa que eu queria ter perguntado e não perguntei. Que, na verdade, vários insights você me deu e eu fiz quase todos os podcasts que você falou para assistir, eu assisti. Então aqui eu já tenho o Super Pumped, tenho Masters of Scale. O fim de semana e feriado já tem bastante conteúdo. Espero que aí. também as pessoas que estão nos ouvindo aqui também assistam, leiam o que o Léo falou, mas eu queria 3 referências de podcasts gringos focado em business. Fácil. Porque eu trabalho muito isso com eles aqui, de a gente sair um pouco da bolha Brasil, né? E expandir o horizonte, escutar podcasts gringos. Daí o cara fala, mas eu não falo inglês, pô, tem legenda. Hoje em dia, né, onde o mundo chegou em termos de inteligência artificial, não tem por que você não escutar um podcast gringo. Não tem por quê. Até falar em português você vai conseguir... você vai escutar em português, você pode ler em português, e até tem já plugins do GPT, do chat GPT, que vai transcrevendo e até dando os insights para você do lado do seu vídeo do YouTube. Não tem por quê. Então eu queria ir nos gringos, porque eu sei que é a sua grande fonte de informação. Vamos lá. O primeiro, sem dúvida nenhuma, só que você tem que ter tempo e paciência, Acquired. Acquired é muito, muito, muito bom. Só para ter uma ideia, um dos últimos, ou o último episódio lançado do Acquired, é a única entrevista em podcast dado na história pelo Charlie Munger, sócio, né, do Warren Buffett na Berkshire Hathaway. Então, o Charlie Munger deu uma entrevista de 1 hora, a única entrevista que ele deu num podcast na vida, e provavelmente ele já tem quase 100 anos, né, de idade. E Acquired, eles fazem um deep dive, um mergulho profundo na história das empresas, né? Então tem desde empresas tech até uma Nike, até uma Porsche, né, falando toda a história, mas pelo viés das coisas que as pessoas não enxergam, não veem, né? É muito bom, eles fazem uma pesquisa profunda. Acquired é o meu número 1 de indicação. O segundo, eu já falei, mas eu não... é o podcast que um dos que eu mais consumo é o Tim Ferriss, por conta da qualidade dele como entrevistador, de tirar respostas não óbvias de grandes empreendedores, né? Eu acho muito bom. E eu vou dar uma referência... Cara, eu vou dar uma referência em português de um podcast de negócios que dá notícias rápidas e curtas, que é o... Não, isso aqui... Não, eu vou voltar para o inglês. São 3, né? São 3. Então eu vou falar o Masters of Scale, do Reid Hoffman. Que aí são histórias corporativas com uma pós-produção do áudio que tem muito humor envolvido. E vou dar mais um, que é o 4. How I Did It. Como eu construí, do Guy Raz, que é da NPR, que é uma rádio americana, mas que está em formato podcast no Spotify, que ele conta também, entrevista com founders, com histórias muito bem conduzidas. Eu acho que a qualidade do podcast, ele está ligado a quão bom é o entrevistador. E muito todos bom. Esses são ótimos hosts. Muito bom. Você tinha mencionado um sobre Creators Economy no nosso podcast que a gente fez lá. Colin and Samir, o melhor podcast da Creators Economy no mundo. Eles entrevistam Mr. Beast, eles entrevistam Marques Brownlee, eles entrevistam... Cara, todos os grandes creators do mundo foram entrevistados presencialmente, pessoalmente, pelo Colin Samir, que é considerado o maior podcast da Creators Economy, que desconstrói as técnicas e as histórias dos maiores creators do mundo. Muito bom. O Mr. Beast falando as técnicas de YouTube que ele aprendeu com teste-erro, como que ele captura atenção, como que ele pensa a roteirização, como que ele quer fazer coisas cada vez maiores, assim, é uma baita aula. Como ele usa vídeos curtos, né, para criar descoberta de novas audiências, é muito bom, muito bom. Eu acho que vocês podem assistir o episódio com o Rafael Kiss. Vocês falaram sobre o Instagram? Sim, o Kiss eu gravei essa semana, na terça-feira com ele, e vai ao ar daqui 2 semanas. E a gente é uma retrospectiva 2023 e tendências 2024 nas plataformas digitais. Então tem bastante dica. Interessante. 2 horas de papo com ele. Então acho que vocês podem ouvir esse podcast com o Kiso, que sai em breve. O Kiso também gravou uns sócios aqui muito, muito legal.
E depois vocês podem partir para Colin e Samir, né, para pegar um pouco dessas mentes da economia de criadores e de influenciadores, né, que estão os gigantes da internet, como esses caras pensam produção de conteúdo para vocês saírem da média, né? Parem de olhar para o lado, para as empresas que, vizinhas, vão consumir conteúdos como esse para te tirar da média, gente, para levar vocês para frente, para a prosperidade da companhia de vocês. Foi uma honra falar com você, Léo. Só um parênteses, que aí tá no Papo com Kiso. Quantos parênteses você quiser, tá? No Papo com Kiso a gente falou muito sobre isso. Como é importante essa questão do empreendedor, ele entender, né, de produção de conteúdo, ele ser um creator para o seu próprio negócio. Porque você humaniza a tua marca, né? E a consequência disso com o tempo, né, é reflexo em negócios, né? A gente vive a era da autenticidade. Sim, sem dúvida. Não sei você, mas... Ele é o business aqui do Grupo Primo, está muito construído em cima da autoridade, né, dos founders, sócios e principais executivos creators, né? A gente tem vários casos legais no Brasil. Rony, Thiago Perini. Sim. Recente agora. João Adib. Isso que eu ia falar, recente o João Adib, toda a história e as collabs de produtos que eles estão criando. Cris Junqueira. Sim, sim. Tem vários, né? Exato. Eu tenho falado muito Rodrigo sobre Janotto. isso. Rodrigo Janotto, Léo. É isso, gente. Em era de bots e assistentes virtuais, parece que eu estou o tempo inteiro falando com robôs na internet. Então, eu realmente estou vendo um movimento e isso aqui tá vindo de feedbacks para mim. Eu falei no podcast até que eu estava gravando antes de vir para cá. Tem muita gente me escrevendo dizendo que finalmente, né, surgiu na internet alguém para falar de negócios com autenticidade, com vida real, pessoa real mesmo, pessoa, sabe, de conexão. Obviamente que provavelmente não conheceram você. Né? Que isso. Mas são pessoas que tiveram contato comigo, acho que estão tão cercadas de personagens que quando a gente vem entrar no coração, conecta, você vê como a galera tá carente desse tipo de conteúdo, desse tipo de conexão. E aí é um espaço gigante para o CEO entrar, para o founder entrar, eu digo CEO aqui, né, mas para o founder entrar e impulsionar a marca pessoal dele junto com a companhia, né, cara? Nunca teve momento melhor para o cara fazer isso do que agora, mas sempre construindo a história, falando a verdade, pensando isso de maneira estratégica, né? E seu diferencial, né, não querendo jogar confete, mas eu acho que assim, você tem um repertório muito único também, né, de como você construiu sua carreira, né, então você vem de um mercado de consultoria, tecnologia, mais tradicional e tudo mais, e transicionou para um mercado de inovação, né, seja no mercado financeiro e tudo mais, e você consegue articular muito bem isso, sabe? Então, eu acho que é isso, é cada um entender o repertório que tem, como você consegue criar uma camada de ser um bom comunicador em cima da tua verdade, né? Com certeza. Cara, eu amei nossa conversa. Toda vez que eu falo contigo, eu saio com uma lista de coisas aqui, né? E, esse aqui é o Léo, então eu queria te agradecer, cara. Janotto, obrigado. Foi um prazer. Como a galera te encontra, Léo? Léo Cuba. Cuba com É K, muito por favor. fácil encontrar o Léo. Léo Cuba tem. Muito Aí fácil. acha Instagram, acha YouTube, acha Spotify e todas as redes aí, tô por aí. Ou entra no meu Instagram também, que tá pinado lá o Reels que ele faz. Ele fez um Reels incrível do meu episódio, ele faz Reels incríveis apresentando os episódios. Pode começar até por lá, ver o Reels que ele fez, que ele conta a minha história. Eu deixei exatamente pinado no Instagram de tão legal que foi. E aquilo é único, é tua marca aquilo lá, né? Aí agradeço aqui ao Fernando que tá aqui, que Fernandão. produz. Uma coisa que eu aprendi... vou dar mais um podcast. The Diary of a CEO. Isso aí inspirou. Do Steven Bartlett, né, que é empreendedor, ele é um dos Sharks, do Shark Tank lá da Inglaterra, e ele tem esse podcast The Diary of a CEO, que gerou um livro de insights também, que eu comprei o hardcover. Mas o Steven, a intro de todo o podcast The Diary of a CEO é um mini documentário, é um teaser trailer do episódio que vem adiante. O que eu aprendi? Uma coisa você ser o Flow, o Podpah, que já é conhecido, já é mainstream, né? Nem todo mundo me conhece, nem todo mundo pode conhecer talvez um convidado que eu traga. Então, se você começa com uma vinheta e com um papo qualquer, um podcast, a taxa de retenção pode não ser a ideal. Quando você começa com a frase de impacto, com lettering, com trailer, com mini doc em relação àquele convidado logo na entrada, o
que eu aprendi que foi que minha taxa de retenção triplicou. Uhum. Né? E é o que o Steven faz, e eu usei como referência. Então, modelar as boas práticas do que Colin Samir, do que o Steven Barlow está fazendo, é o que eu estou trazendo para o meu formato, e eu tenho essa obsessão de estar evoluindo o craft do meu formato sempre, né? Para estar sempre no topo. Né? Eu posso não ser a maior audiência, mas no meu nicho eu quero ser o melhor. É isso aí, a gente termina esse papo com essa frase inspiradora. Eu devia ter te pedido do começo, mas eu vou reforçar a mensagem aqui. Dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Conversas como essa que o Brasil precisa, que o empreendedorismo precisa. Muito grato por você ter ficado conosco aqui nesse papo. Tenho certeza que te bateu forte, assim como bateu em mim. Mais uma vez, terceira vez, quarta, quinta. Muito obrigado, Léo. E nos vemos na próxima. Até já. E é isso aí, muito obrigado por ter ficado com a gente em mais um episódio. Esse episódio foi porrada, né? O Léo é incrível. E como eu disse aqui na abertura do podcast, nos vemos no ano que vem, na nova temporada do podcast do Equity Mais, a escola de negócios do Grupo Primo.